Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de Prone Alimentos, venha para Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8 da noite, mais 31 minutos. 8 horas mais 31 minutos. Olá, muito boa noite para você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, a jornada esportiva com toda a equipe que você gosta de ouvir. Futebol Interior.
8 da noite, 32 minutos. Hoje com as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 9h30 da noite, horário de Campinas. 8h30 da noite, horário de Manaus. Você vai curtir Guarani e Vasco da Gama. A narração será dele, Lucas de Souza, os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, os canais no Facebook, também o nosso canal de áudio no site, também o nosso app para Android e os 2 canais do YouTube, Futebol FI, Futebol Interior. Quem tem o prazer de cumprimentá-los e desde já agradecer a audiência é Claudinei Corsi, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande noite de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. E a nossa jornada esportiva tem o patrocínio comercial de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, com muitas novidades nesse final de semana para você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, Loterias Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizados. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Com a gente também a partir de hoje, Betmaster. Aposte na emoção. 8 da noite, mais 34 minutos. Às 9h30 da noite tem bola rolando na Arena da Amazônia para Guarani Vasco da Gama. Jogo mando do Guarani, que vai ser realizado lá em Manaus, na Amazônia. E a partir de agora eu vou girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva, começando com o destaque do Bravo Bugre Guerreiro. E o primeiro e principal destaque chegando na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O primeiro e principal destaque do Bugre. Boa noite, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, a equipe verde e branca e a você, amiga internauta, conectado nos canais Futebol Interior, hein? Que frio! Claudinei Corsi e amigos de todo o Brasil. Tá um frio em Campinas, mas vamos começar aí com as informações do Bravo Bugre. O técnico Ben-Hur / interino, né? Porque agora o Guarani tem o seu técnico, Marcelo Chamusca. Ele que foi apresentado não, né? Foi oficializado como novo treinador do Guarani. Ele que já passou por aqui em 2016. Ele que foi responsável do acesso do Guarani para a Série B de 2016. Então, após 6 anos, volta ele, Marcelo Chamusca. Já em relação à partida, né? Diogo Matheus e o volante Leandro Vilela, que estavam suspensos, podem voltar à equipe, viu, Claudinei Corsi? Tá certo, o Bugre já tá definido ou ainda não, o Albert? É isso que eu ia falar, Claudinei Corsi. Na pedra! Então Guarani... manda pro ar, já na abertura da jornada esportiva, para saber o torcedor do Guarani como joga o Bugre, Albert. Vamos lá, o Guarani vem definido, escalado assim pelo técnico interino Ben-Hur. É Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Hernando, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Madison, Bruno José, Júlio César, Giovanni Augusto e ele, camisa número 9, Lucão do Break. Exatamente, Lucão do Break está entre os titulares. Ele está de volta, o artilheiro do Guarani, nessa temporada, viu, Claudinei Corsi? Legal, no embalo, banco de reservas do Bugre, o Albert. Vamos lá, os bancários do Guarani. Rafael Martins,
Índio, Iago, Lucas Ramon, Silas, Ronald, Leandro Castan, Marcinho e Nicolas Careca. Tá muito bem, e o destaque do Vascão da Colina, adversário do Bugre, que vai jogar com a torcida a favor. Diga aí, Albert. O Vasco entrará em campo desfalcado de 2 titulares contra o Bugrão. Suspensos, Nenê, Yuri e Lara estão fora do jogo de hoje. No treino de quarta-feira, em Manaus, Zé Ricardo escolheu Juninho e Bruno Nazário, ele mesmo que já passou pelo Guarani, como substitutos, e os dois devem começar como titular, viu, Claudinei Corsi? Legal, 8 horas mais 37 minutos. E agora o destaque aqui nos canais Futebol Interior, que tem opinião, e a opinião é dele. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O seu destaque é a sua expectativa para Guarani e Vasco, longe de Campinas, Wagner. Boa noite, meu caro Claudinei Corsi, um grande abraço para os amigos da bancada verde aqui dos canais Futebol Interior, ao Felipe lá comandando os botões eletrônicos e a você que está acompanhando o nosso trabalho aqui pelos canais Futebol Interior. Eu acho que o Guarani não perde esse jogo para o Vasco da Gama, por vários aspectos. Primeiro, uma motivação que toda a troca de treinador traz a um elenco, um time de futebol. O Chamusca chegou ontem e já viajou com a delegação para Manaus, eu não vou dizer dirigir o Guarani, porque o técnico que vai ficar lá no banco é o Benur. E ele vai ficar ele nem havia tempo de ser inscrito no BID, né? Nem teria condições de ser o técnico do Guarani efetivamente na noite de hoje. Então ele vai dar lá os seus pitacos, talvez nem conheça bem o elenco ainda para estar fazendo isso. Ele vai observar o jogo de hoje para a partir de amanhã, a partir dos próximos jogos, aí sim tentar colocar a sua filosofia de jogo, aquele negócio todo. Mas de qualquer maneira tá lá o Chamusca e os jogadores vão querer mostrar serviço para o novo treinador que chega. Então é um dos motivos. Outro motivo é que o Guarani está reforçado com jogadores que não atuaram nas últimas partidas. Jogadores suspensos, jogadores contundidos, está aí o time praticamente com força máxima para enfrentar esse Vasco da Gama, que, diga-se de passagem, é o único invicto nesse campeonato da Série B. É um time que ganhou as partidas que venceu, só venceu dentro de São Januário. Quando sai, não faz boas partidas. E tem 2 desfalques, como o Albert Cavalcante já disse, principalmente o Nenê que não joga. Então eu vejo boas perspectivas de o Guarani trazer pontos para Campinas deste jogo lá na Arena da Amazônia. Claudinei Corsi. Legal, tá aí o destaque, a expectativa de Wagner Ferreira apostando numa vitória do Guarani em cima do Vasco da Gama. E ele vai transmitir o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. O nosso sósia do Daniel Paulista já está por aqui. Olá, Lucas, muito boa noite, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Guarani e Vasco, Lucas? Boa noite, Claudinei Corsi. Boa noite, a bancada verde e branca aqui dos canais Futebol Interior, Albert Cavalcante, Wagner Ferreira, ao Felipe Marques modulando os médios, graves e agudos, e a você ligado, conectado nos canais Futebol Interior. Seja bem-vindo. A melhor transmissão esportiva do rádio brasileiro é aqui nos canais Futebol Interior. Claudinei, é o seguinte, jogo clássico do futebol brasileiro, que já decidiu vaga em final lá em 1978 e, pra mim, o Bugrão leva 3 pontos pra casa. Vem com o que há de melhor e pra mim hoje vence a equipe do Vasco da Gama, principalmente por esse mau desempenho do Vasco jogando fora de casa. Legal, 8 da noite mais 40 minutos, já a bola rolando para Grêmio e Criciúma, segundo tempo 0-0, Vila Nova 0, Chapecoense também 0, às 21h30 tem Náutico e CSA e tem Guarani e Vasco, jogo que você vai acompanhar aqui pelos canais Futebol Interior. Amanhã tem Brusque e Tombense às 7 da noite, tem Bahia e Ponte Preta 21h30 com o comando de Carlos Corsato aqui nos canais Futebol Interior. Agora, 8 horas mais 41 minutos, 9h30 da noite, horário de Campinas, 8h30 da noite, horário de Manaus, a bola rola na Arena da Amazônia para Guarani e Vasco da Gama. Vamos debater muito aqui ainda nesse pré-jogo, essa questão do jogo do Guarani ter ido para a Amazônia. A CBF foi contra as suas próprias regras para autorizar esse jogo na Amazônia, mas isso tudo a gente vai debater aqui neste pré-jogo dos canais Futebol Interior. 8h41, um rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsini. 8 da noite, mais 45 minutos. Albert Cavalcante, você tem informações aí do clima, a temperatura lá em Manaus, ou Albert Cavalcante, nesse momento? Ney, irei averiguar e já passo para você, tá? É, porque a previsão era de 22 a 23 graus lá em Manaus, né? Obviamente, muito bom para os atletas, né? Se o jogo fosse aqui em Campinas, realmente os vascaínos, obviamente, cariocas, iriam sofrer mais. Ô, Ney. Diga. 24 graus. 24 graus em Manaus, né? Ótimo, né? Para prática do futebol, uma temperatura realmente... O duro é que lá tem muita umidade, né? Então aí a coisa realmente complica um pouquinho mais. Mas são 8 horas mais 46 minutos. Vamos trazer a participação de Arthur Eugênio Matias. Hoje ele vai falar aí sobre o primeiro jogo do Guarani em campeonatos brasileiros, que aconteceu exatamente na cidade de Manaus. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar o que a cidade de Manaus, capital do Amazonas, tem de relação com o Guarani. Simplesmente foi em Manaus que o Guarani fez seu primeiro jogo oficial em um campeonato brasileiro. Foi no dia 26 de agosto
de 1973, quando o Guarani participou pela primeira vez do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Campeonato Brasileiro teve uma expansão e passou a ter 40 clubes. O estado de São Paulo tinha 5 equipes, 5 times grandes: Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa. Sim, a Portuguesa em 1973 era time grande, foi até campeã paulista, dividindo o título com o Santos. E a 6ª vaga do estado de São Paulo foi entregue ao Guarani, na época disparado o melhor clube do interior de São Paulo. Uma vaga a mais para São Paulo com o Guarani, uma vaga a mais para o Rio de Janeiro com o Bangu. E daqui a pouco eu vou falar da ficha técnica desse primeiro jogo do Guarani, 26 de agosto de 1973. Agosto, um mês importante para o Guarani. Justamente foi em agosto, 13 de agosto de 1978, que o Guarani foi campeão brasileiro. E eu estou falando de agosto de 1973, quando o Guarani fez seu primeiro jogo oficial por uma competição brasileira. Eu estou aqui com a revista Placar, a minha coleção da revista Placar. E pela revista Placar, eu cheguei à ficha técnica deste primeiro confronto do Guarani. Você vai acompanhar, jogador por jogador, aqueles que estiveram em campo no dia 6 de agosto de 1973. Você vai conferir aqui no Futebol Interior. Guarani, pela primeira vez, jogando uma competição oficial no Campeonato Brasileiro. Nacional 1, Guarani 1, Estádio Vivaldo Lima em Manaus. O árbitro foi o baiano Saul Mendes. O público, 20.709 pagantes. Vamos ao time do Nacional. O Nacional entrou na competição reformulado, já que havia feito um campeonato amazonense muito mal. O campeão, em 1973, foi o Rodoviária e o vice-campeão foi o Rio Negro. Na revista Placar, o time do Nacional. Na foto que você está vendo aí, uma imagem impactante do Nacional. Jogadores que depois ficariam famosos, como Toninho Cerezo, que chegou a ser treinador do Guarani em 2006 e jogou várias vezes na seleção brasileira. Toninho Cerezo é o penúltimo em pé. Nos agachados, 2 jogadores atuaram no Guarani, China e Ângelo. Vamos falar dos agachados? Guerino, Serginho, China, Ângelo e Reis. O Ângelo jogou no Guarani no início dos anos 80 e o China chegou no Guarani indicado pelo técnico Carlos Alberto Silva. O técnico era Barbatana. Na verdade, o Nacional fez uma parceria com o Atlético Mineiro e vários jogadores da base do Atlético Mineiro formaram no Nacional. E você vê aí a foto do primeiro jogo do Guarani no Campeonato Brasileiro. Em pé, Tobias, Wilson, Amaral, Flamarion, Bezerra e Moacir, um zagueiro gaúcho que jogou no Guarani. Agachados, Barnabé, Lola, Washington, Alfredo Mingo, técnico, Zé Duarte. Os gols do jogo, Serginho, aos 35 no primeiro tempo. Você vê uma imagem de Serginho. Ele morreu em 2013, aos 64 anos. E Flamarion, que também faleceu, só que faleceu em 2020, fazendo o gol do Guarani aos 5 minutos da etapa complementar. Guarani 1, Nacional 1. Como eu disse, time do Guarani, um timaço que fez um campeonato paulista muito bom. Você vê outra imagem do Guarani, você também vê uma imagem de China, que atuou na equipe bugrina. Você vê aí Tobias e Amaral. Guarani nas viagens do Campeonato Brasileiro em 1973. Guarani organizado, um Guarani que não lembra nada o Guarani de atualmente. Aliás, anos dourados. Quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais verá. Guarani organizado, roupa para viajar de avião, roupa pro Campeonato Brasileiro. Você acompanhou aqui no Futebol Interior o primeiro jogo oficial do Guarani. A história do futebol contada aqui no Futebol Interior. Falei hoje do primeiro jogo oficial do Guarani em um campeonato brasileiro.
1973. Você quer que eu aborde algum jogo, que eu fale de algum atleta do passado, que eu comente alguma seleção, algo nesse sentido? Fale aqui nos canais do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Venha comigo, sempre, aqui no Futebol Interior. Que susto, hein, Arthur Eugênio? Que susto, hein? Como é que ele falou lá, Albert? É fake news. No microfone, por favor. Não, mas não Albert. foi assim, Albert. Foi mais com mais ênfase. É fake news! Aí, muito bem. Então, que susto, hein, Arthur? Tá muito bem, 8h52, tá aí o Arthur Eugênio Matias falando da primeira exibição do Guarani no Campeonato Brasileiro, que se deu exatamente na cidade de Manaus, né? Tomara que hoje o Guarani consiga a vitória em cima do Vasco da Gama. Fala, Wagner Ferreira. Falando em Arthur Eugênio, né, o nosso chefe, né, principal, mandar um grande abraço para ele pelo convite que ele enviou a todos nós, diretores da CEISP e os demais companheiros, para a solenidade na próxima segunda-feira, lá no Hotel Nacional Inn. É uma solenidade de apresentação da seleção do Campeonato Paulista da Série A3. É uma promoção da própria CEISP com a Federação Paulista de Futebol. Eu agradeço então o convite do Arthur Eugênio e sem dúvida alguma estaremos lá, né, Claudinei? Exatamente, e estamos tentando aí fazer a transmissão no YouTube do Futebol Interior desta festa que vai ser muito bonita, né, que tem a chancela da Federação Paulista e também da Associação dos Atletas, né, do qual o Martorelli é o atual presidente. E aí, organizado pela CEISP e Abrace, que é capitaneada aí, tem a presidência do Dr. Arthur Eugênio Matias. 8h53, Albert Cavalcante trazendo um convidado aqui na nossa jornada esportiva que falou aí durante a semana. Não é isso, Albert? É isso mesmo, volante Madison. É ele que chegou no Guarani em janeiro, ele que veio do Confiança, e ele que marcou, né, o gol do empate, ele que abriu, né? Abriu a contagem na partida passada. Vamos começar, né, ele falando sobre como é, né, como ele se sentiu fazendo o primeiro gol com a camisa do Bugrão. Sim, primeiro gol com a camisa do Guarani, muito feliz, né? Mas infelizmente o resultado não foi o que queríamos. A gente buscou, batalhou até o final. Infelizmente a gente tomou o gol ali na bola parada. Mas é que nem eu disse, a gente batalhou até o final e não conseguimos sair de lá com os 3 pontos. É o Madison, né, que fez o gol relâmpago, né, do Guarani, cravado, né, quase 1 minuto, contra a Tombense, porém, entretanto, houve um empate. Agora o Madison ele responde, né, Madison, você acha que jogar em Manaus atrapalha o Guarani na campanha, na caminhada da Série B? Não, pressão é porque a gente não tá ganhando mesmo, um detalhe ali, mas trabalhar do jeito que a gente tá trabalhando e se Deus quiser a gente fazer um bom jogo lá, né, e sair de lá com os 3 pontos que vai ser de suma importância para subir na tabela. Tá certo, ô meu volante, agora fala pra mim, conta pra mim aqui, como é que pode, né, o Guarani sair na frente e não consegue sair com a vitória? O que você acha aí, meu volante? Então, nesses 2 jogos aí saímos na frente, né, por um detalhe, tomamos o gol, mas é que nem eu disse, a gente tá batalhando, tá chutando muito no gol, infelizmente a bola não tá entrando. Agora é focar no próximo jogo contra o Vasco aí, quinta-feira, pra gente fazer um bom jogo e sair de lá com os 3 pontos. Tá aí, né, o Madison, né, que o detalhe é aquele, acertar o gol. Não sei. Mero detalhe, né? Mero detalhe, acertar o gol. Wagner Ferreira, tá aí então o Madison falando, né, em entrevista coletiva, e ele, pelo menos, está com uma expectativa boa, como a sua, pro jogo daqui a pouco, Wagner. O Guarani trocou, né, a parte financeira pela parte técnica. Essa é a grande verdade em levar o jogo para Manaus. Poderia perfeitamente mandar aqui para Limeira, para Araraquara. O torcedor poderia comparecer. No entanto, a grana foi boa, falou mais alto e o Guarani vai jogar como mandante na casa do adversário, podemos chamar assim, porque a Arena é um campo neutro. Neutro
na bola rolando, porque na arquibancada só vai ter vascaíno. Evidentemente que o Guarani vai ter algum torcedor lá, não só dele próprio, como torcedores adversários do Vasco, flamenguistas, né? Fluminense, que deve estar lá também. Alguns índios da região, né? Simpáticos com o Guarani. Exatamente. Então, evidentemente que vai ter algum torcedor. Alguns bugres nativos. Exatamente. Mas 160 pila a inteira, 80 a meia. Ah, salgado, hein? 300 reais a inteira ali nos camarotes ali. É complicado, né? Então, agora, tecnicamente, o Guarani realmente vai sofrer um prejuízo. O Vasco da Gama vai se sentir em casa. O campo é neutro, mesmo com o mando sendo do Guarani. Mas não tinha outra saída. Evidentemente que pensaram no dinheiro, né? Falou mais alto. Perfeitamente, alguns estádios por aqui tinham condições de abrigar esse jogo. Aliás, viu, Wagner, já abordando aí o fato que eu falei aqui na abertura da jornada, a questão, eu não me lembro os 2 clubes que já entraram com uma ação na CBF contra o Guarani. 2 ou 3 clubes, dizendo que o Guarani, em português claro, né, se vendeu para o Vasco da Gama. Quer dizer, então, o que se espera do Guarani hoje é uma vitória exatamente para calar a boca dessas pessoas, né? Mas a CBF, e o Carcani, inclusive, eu estava vendo no Facebook dele, ele vai no sábado publicar na sua coluna a respeito dessa questão da CBF. Porque ela está indo contra tudo aquilo que ela tem no regulamento, que é os 30 dias para você pedir para jogar fora. Talvez até já tinham pedido, só anunciaram depois, né? Pediram em abril, mas tomaram não, né? Então vamos dizer assim que nesse não pois da primeira já não valeria. Invalidou, né? Exatamente. Eles jamais poderiam dizer não ao Guarani, porque havia 2 precedentes anteriores. O próprio Corinthians jogando em Londrina, não foi isso? É verdade. Exatamente. E o próprio Flamengo jogando em Brasília. E a CBF, ela vai contra tudo aquilo que ela mesma escreve no regulamento. Então, se ela abriu para esses 2 outros times, não poderia negar para o Guarani. Então não tem punição para o Guarani. Se tiver que punir o Guarani, tem que punir. A punição, na verdade, se a gente for ver aqui, é pro torcedor do Guarani, né? Porque nós temos aqui em Limeira o estádio da Inter, que poderia tem um estádio em esse Ribeirão jogo. Preto, né? Nem chegar até Ribeirão. Aqui... Piracicaba, Limeira, Americana no Décio Vita, porque torcedor do Guarani em Campinas está botando 2.000, 2.300, 2.500 torcedores. Mas também, quando vai conversar ali com um jogador, alguma coisa aí, é tiro pro alto, não pode entrar. Eu nem vou entrar nessa seara aí, porque... Tem torcedor do Guarani falando que ainda bem que o jogo... Olha só, tem alguns torcedores falando que ainda bem que foi pra Manaus, assim não ia passar porque frio. Porque hoje a coisa não ia passar frio e o bicho ia pegar, né? Exatamente. Ia pegar aqui realmente com o torcedor. Só um Agora, detalhe que eu gostaria de saber, Claudinei. Evidentemente nós não temos os detalhes dessa negociação. O Guarani vai receber uma grana além da renda. Como é que vai funcionar isso aí? A renda é de quem? É do mandante? Parece que era 250 mil, 250 né? A venda do jogo, né? Exatamente, um grupo de empresários. Agora, e né? a receita, a renda? Eu acho que não vai... Então, mas aí é que tá, que eu volto a bater naquela tecla que eu sempre digo aqui, a transparência. A dita cuja da transparência que não existe no futebol. Quer dizer, você compra um jogador, você vende um jogador, você empresta um jogador e você nunca sabe quanto é, quanto não é, porque aí diz que é sigilo de contrato, que não pode falar, e aquela história, né? Quando não falam nada, eles deixam margem pra gente imaginar o que a gente quiser, entendeu? Então é como esse caso que o Wagner está colocando aí. Quanto recebeu o Guarani? A renda do mandante... Foi combinado que não vai pegar nada, vai passar tudo pro Vasco? Todas as despesas pagas. Todas as despesas pagas. Segundo o que o Albert falou, sim, né? Tudo pago, hotel, passagem, tudo e mais 250 mil, né? E que 250 mil também na ordem do dia, tudo bem que o Guarani precisa, tá? Mas também não é um dinheiro que vai refrescar muito a vida do Guarani, né? Pra jogar longe do seu torcedor... dar um balão no sócio campeão, né? Que paga e não pôde ir ver o jogo. Agora vai ter que... O que vai fazer? É uma balela muito grande aquilo que o Guarani falou, né? Que vai ter lugar VIP lá na Arena da Amazônia e o cara tem que pagar 4 pau de passagem aérea, mais a hospedagem, mais a alimentação, mais a ida até São Paulo, se for sair de lá. Quer dizer, poderia não ter falado nada, né? Poderia ter passado em branco. Agora, o Wagner, é isso. Agora... é entrar, jogar e tentar ganhar o jogo. Como você disse, a sua expectativa é de vitória, né, Wagner? É o mínimo, né, que se espera do Guarani hoje, é uma exibição convincente. Jogando bem vai conseguir o resultado positivo.
Evidentemente que o empate nessa altura dos acontecimentos não é interessante para o Guarani. Ele está na 18ª colocação, a 2 Começou pontos. na 17ª e já está na 18ª. Já vou passar. Porque são muitos empates, né? E empate patina, não sai do lugar. E os outros adversários estão subindo. Vejam que quem que ganhou ontem foi o CRB. O CRB venceu Londrina ontem por placar de 1-0. A informação. Já deixou todo mundo para trás. Vamos Pois lá, não, Albert. Vamos lá. Todos os custos, transporte aéreo com voos direto entre Manaus, Campinas, foram bancados pela empresa que levou o jogo. Só de passagens aéreas, espera-se que as despesas girem em torno de 250 mil. Então, só de passagem, 250 mil. As diárias do hotel custa 20 mil total. O Guarani. Todos os gastos foram pagos antecipadamente pelo parceiro. Aliás, que não disseram o nome da empresa. Exatamente. Né? A maior parte do lucro das bilheterias da Arena Amazônia, né, que não foi, né, a divisão pode ser 60 e 40, tá? Então quer dizer que o Guarani pode ter a maior renda desde a final do Campeonato Paulista contra o Santos em 2002. Certo? E em Manaus, praticamente 100% do público pagante será torcedor do Vasco da Gama. Então o valor a ser arrecadado com as bilheterias no duelo com o Vasco vai ser importante para manter aí as contas em ordem e pagar a folha mensal. Então é 60 então, 40. Não é do mandante, vai ser dividida dessa forma então, aí, 60 40. Então 250 mil seria as custas de tirar o jogo daqui do Brinco de Ouro e levar lá. Então, hospedagem, hotel, alimentação. Então, o Guarani recebeu dinheiro para ir, 250 mil. Tomara que a boleirada do Guarani não assuste com o público, né? Porque não está acostumado com isso, né? 20, 30 mil pessoas. Agora, Claudinei, os promotores do evento vão tirar o lucro de onde? Pois é. Se a renda vai para 60 para um, 40 para outro, paga a despesa do Guarani. Pagou tudo, deu mais de 250 mil. Os caras vão tirar o dinheiro de onde? Publicidade? Então a transparência, cadê? Fala, Lucas. Nessa, já não é nossa o que? Verba publicitária? É a questão da CBF, cota, né? De transmissão? Sei lá. Realmente é complicado. Bom, dando uma passadinha aqui, 9 horas mais 3 minutos, já 9h30 a bola rola. Já também a gente vem com a ficha técnica completa hoje em nome de Betmaster. Aposte na emoção. Dando uma passada aqui nos resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos o Vila Nova empatando com a Chapecoense. O Grêmio terminou agora há pouco, empatou com o Criciúma 0-0. A torcida do Grêmio pé da vida lá na Arena do Grêmio. Com direito à vaia. Tivemos CRB 1, Londrina 0. Daniel Paulista, viu? Jogo realizado ontem, né? Dia 18, jogo das 21h30, como o de hoje. O Novo Horizontino empatou com o Sport 0-0 já anteontem, às 21h30. Agendado para dia 22, Cruzeiro e Sampaio Correia, às 11 da manhã. Para o dia 21, Operário e Ituano, às 11 da manhã. Bahia e Ponte Preta jogam amanhã a cobertura aqui dos canais de Futebol Interior, com Carlos Corsato, Franco Francisco e o repórter André Luiz. O repórter feliz. Dizem. E o Brusque pegando a equipe do Tombense. Dia 20, também amanhã às 19 horas. Daqui a pouco tem Guarani e Vasco, tem Náutico e CSA. Na classificação, em primeiro Cruzeiro, 16 pontos. Em segundo, Sport 15, terceiro Bahia 13, em quarto Vasco da Gama 13. Seriam esses os times que estariam subindo hoje, né? Com o Novo Horizontino também com 13 na quinta colocação. Depois vem o Grêmio em sexto, Criciúma em sétimo, Chapecoense em oitavo, Ituano em nono, o Operário em décimo, o Sampaio Correia em 11º, aí vem a Ponte Preta em 12º com 8 pontos, também 8 Londrina em 13º, 14º Vila Nova com 8, o Náutico é o 15º com 7 também o Brusque 16º, o Guarani estava no 17º, perdeu o lugar para o CRB com 7, o Guarani em 18º com 7 pontos, o CSA em 19º com 7 e o Tombense com 6 pontos na 20ª colocação. O Wagner, o que preocupa aqui obviamente que é o Guarani na zona de rebaixamento, no Z4. Mas se a gente olhar lá para cima da tabela, a gente vê Cruzeiro, Sport, Bahia, Vasco e o Grêmio beirando ali para chegar.
que são os times que são tidos e havidos como os que vão subir, né, Wagner? Então aí é que vem a maior preocupação. A maior dificuldade, inclusive, né? Porque são tantos campeões, ex-campeões brasileiros, campeões brasileiros, né? E brigando por 4 vagas. Evidentemente que quem tem mais garrafa vazia para vender vai ter sucesso. O Guarani vai tentar entrar numa brecha qualquer, algum desses aí que bobearem, o Guarani vai entrar. O Guarani, como também outras equipes aí do mesmo nível do Guarani, vão ter essa condição. Mas eu não vejo essa possibilidade, não. Eu acho que se o Guarani fizer uma boa campanha de permanência, a torcida deve agradecer. Já está de bom tamanho. De bom né? tamanho, viu? É verdade, é o meu pensamento também. Alguma informação aí, Albert? Não, falando, né, da permanência, né, de acesso, né, as fichas foram todas depositadas no Marcelo Chamusca. Essa semana houve-se, né, muito nome, né, especulado. O Loser tava certo, o empresário dele tava e não sei o que, papapá, e apareceu o Chamusca. Lembrando, né, só uma observação, o Chamusca trabalhou com o Michel Alves em 2019 no Cuiabá. Eles foram campeões na Copa Verde em 2019 e lá estava Júnior Todinho também. O que você quer dizer com isso, Albert? Assim, o Ricardo Moisés, ele apareceu ontem, né, dando aí a entrevista coletiva, né, dizendo sobre os acontecidos no estádio Brinco de Ouro, certo ele, né, dá satisfação para a torcida. Eu gostaria de saber onde estaria Michel Alves para fazer a mesma coisa quando o técnico Daniel Paulista foi dispensado. Ele não apareceu, ele não deu satisfação. Lembrando que há um ano atrás, em 2020, o presidente vai lembrar, Campeonato Paulista, o Guarani foi eliminado perdeu nos pênaltis, também no Campeonato Paulista. O Michel Alves, qual foi mesmo a equipe que perdeu nos pênaltis, o presidente? Que o Muralha era o goleiro? É isso mesmo, ele foi... eu acabei esquecendo aqui, ele perdeu nos pênaltis e o Michel Alves, ele apareceu lá, colocou, né? Entrou lá na frente, falou que os jogadores ali, ele tinha toda a confiança no trabalho do técnico Alan Al, etc, etc. Agora, cadê o senhor Michel Alves? A torcida também está esperando isso do senhor. Legal. Informação. Há uma hashtag aí, né, correndo, né, nas redes sociais, fora Michel Alves. Diga aí, Lucas. Não, só pra constar aqui, que eu tô consultando a tabela do Paulistão 2020, o Guarani foi eliminado na primeira fase. Não, foi nas oitavas de final, Mirassol. Isso foi em 2020. Então, desculpa, foi 2021, Mirassol. Desculpa, foi 2020. É isso mesmo, foi 2021. 2021, Mirassol. Lembrou, né, presidente? Quando ele apareceu, falou da montagem do elenco, que etc, etc. Então, assim, cadê o Michel Alves? Tem que aparecer na hora boa e na hora ruim, né? Aí é complicado. Mandar um abraço aqui no Facebook pra rapaziada que tá curtindo aqui, um grande número de pessoas curtindo aqui a nossa transmissão. Lua Alves, falando do Vasco. Alberto Levreiro Neto, manda um alô aqui no bairro Alpinas, em Valinhos. Albertão, meu parceiro, hein? A Daiane Bracaleto, você conhece, Albert? Minha parceira também, essa é minha parceira. Boa noite, pessoal da FI, boa transmissão e bom frio. Boa noite, Daiane. Beijo. Ela tá lá debaixo do cobertor, né? Exatamente. Mara Santos, Fábio Marcelo, alguém sabe onde assiste o jogo? Aqui no Canais Futebol Interior. Você ouve, né? Para assistir, se vira e procura. Thiago Buccheroni ou Buccheroni, vamos ganhar de goleada hoje, 1-0, tá de bom tamanho, bugrão, coraçãozinho verde. E a Lua Alves falou, vamos passar o jogo aqui, né? Não vamos, Lua, infelizmente, não podemos, né? Por ordem da CBF, nós só podemos narrar a partida, mas você vai ficar com a silhueta desses rapazes, Wagner Ferreira, Lucas de Souza e Albert Cavalcante, né? Vão ficar aí na sua tela, Lua, para que você possa apreciar, né, Wagner? Claudinei Corsi também, né? Também, aqui menos, né? E Mas outro mais dia apareceu eles. com uma jaqueta que foi elogiada aí por muita gente, né? Lá naquela reunião, lá na... Nós tivemos, aliás, é bom a gente até frisar aqui, que nós estivemos, né, acho que foi na terça-feira. Ah, verdade. Lá na Sala Azul, né, gabinete do prefeito Dário Saad. Chique os homens, né? É onde foi assinada a Carta de Campinas contra o racismo, né? No futebol, mas não só no futebol, mas em todos os esportes, né? Esporte sim, racismo não, que é uma coisa absurda, né? Um negócio que, assim, pra mim, que sempre convivi com pessoas negras, que sempre joguei bola com pessoas negras, que estudei com pessoas negras, trabalhei com pessoas negras, eu não sei o que a pessoa pode ver, entendeu?
Não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo. Mas é bom, né, que essas campanhas venham à tona para que a gente possa ter, então, esporte sim, racismo não. Principalmente no futebol, na fase em que a gente está vivendo, né, com torcedores, com os próprios jogadores xingando outros. Realmente é uma coisa lamentável. Então, Campinas sai na frente com a carta assinada pelo prefeito e muita gente, né? Ronaldão teve lá, Marquinhos Chedi, Ricardo Moisés, Nenê Tonholo, a imprensa toda de Campinas. Fala, Wagner. É importante essa reunião aqui em Campinas e hoje houve uma reunião na sede da Federação Paulista de Futebol com os representantes dos clubes da Série A1 do futebol paulista e justamente para tratar desse assunto. Futebol sim, racismo não. E providências, inclusive, solicitadas ao governo do estado. Exatamente. O que tem que ter é a punição, né? Não adianta ficar no blá blá blá. Pegou. Que nem o jogador do Corinthians lá. Pegou, fez leitura labial, comprovou. Sou a favor disso, de comprovar. Comprovou, legal, vai pagar, vai ficar preso, não tem fiança e tudo mais. Senão também a coisa não anda. E você viu também lá o jogo do Corinthians lá na Bomboneira? O torcedor. Sim. Não, brinca. Aí depois vem de lá pra cá. Tem lamentável, que tratar com amor e carinho, lamentável. com flor, com rosa. O cara complicado. sai tirando Bom, se isso aí é um crime inafiançável, aquele jogador que ofendeu, foi o jogo do Corinthians? Foi o Rafael Ramos, que pagou a fiança de 10 mil lá, e foi liberado. Saiu. E aí, diz o delegado lá que liberou para ele voltar junto com a delegação do Corinthians. Mas né? também é que não há a confirmação exatamente realmente se o Rafael Ramos chamou injúria, o Edenilson, né, do nome racista, mas pela repercussão que isso toma, né? É aquela história, um fala que não falou, outro fala que falou. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, também informação, Marcelo Chamusca está lá, viu? Ele viajou junto com a delegação, ele está na Arena da Amazônia, está junto com os jogadores, junto com a comissão técnica, viu? Olha só, olha lá, torcedor do Guarani. Tá infiltrado, aí na TV, tá no meio do torcedor do Vasco. Tem lá, camisa né? do São Caetano. Tá lindo o negócio. Ney, rapidamente, diga. Só mandar um grande abraço aqui pra galera já no YouTube. Vamos bater a meta, galera, 50 likes até o fim da nossa transmissão. Inscrição no Futebol FI pra chegar nos 1000. Vamos lá. Então, o Lemuel Santos aqui com a gente. Alô, Ramonzinho lá da Casa da Criança. O Deli Santos mandando aqui, vai ser 4-0 pro Guarani. Raimunda Santos vai ser 5-0 pro Vascão. O Alberto Limonto, olá, boa noite. Cachoeira do Campo presente aqui. E ele completa bom trabalho a todos. Paz, saúde, racismo. Não é a galera no Legal. YouTube. Chamando um abraço aqui pro Nenê Tonholo, né? Falei dele agora, que estava nessa reunião, vice-presidente da Ponte Preta, tá aqui com a gente também no Futebol Interior, viu? Audiência qualificada, muito obrigado, viu, Nenê? Um grande abraço para você. Prazer em reencontrá-lo, né? Lá na prefeitura. O Elfunes Daniol, nosso amigo lá de Porto Alegre, ele diz o seguinte: a mídia de Campinas é a Califórnia brasileira e tem um dos maiores clássicos do Brasil. Portanto, não há o que discutir. Wagner Ferreira, Lucas Oliveira, Albert Cavalcante, Claudinei Corse. Racismo é jogada ensaiada, ele diz aqui. Convivo no Beira-Rio e Edenilson entendeu mal. Malaco, em Portugal, quer dizer você é malaco. Em Portugal é molenga. Então tá aqui a colocação também. Malaco, macaco, mas parece que na leitura labial ficou claro que o jogador do Corinthians falou realmente macaco. Mas, tudo bem, o importante é isso. Esporte sim, racismo não, e o futebol interior tá junto. 9 da noite, mais 15 minutos, um rápido intervalo, e já a gente volta para conferir a ficha técnica completa para Guarani e Vasco. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Nove da noite, mais 17 minutos, 9h17. Um grande abraço a você ligado no portal Araraquara News, com a gente também, toda a região de Araraquara, curtindo a nossa jornada esportiva. Já já, 21h30, a bola rola na Arena Amazônia, com um excelente público, né? Torcida do Vasco para Guarani e Vasco da Gama. 9h18. Albert Cavalcante, Guarani, ok. Definido. Legal, e a equipe do Vascão da Colina? Escalada. Arbitragem? Ok. Muito bem, 9h18. Hoje, estreando com a gente aqui na ficha técnica do jogo, Betmaster, aposte na emoção, vai trazer a ficha técnica para você. Apostas em futebol tem que ter vibração. E a Betmaster entra em campo. Ganhe R$500 em bônus de boas-vindas. E mais R$32 em apostas grátis. Registre agora e pague com Pix. Betmaster, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Ficha técnica do jogo. O Guarani vem definido, escalado pelo técnico interino Benhur. O Guarani, o Bugrão, bravo, Bug Guerreiro. Tem o Kozlinski, o camisa número 30, o goleiro. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Ronaldo Alves, o camisa número 22, e Hernando, camisa número 13. Na lateral esquerda, Matheus Pereira, camisa número 16. Os homens do meio campo do Bugrão, Madson, 98, Leandro Vilela, o 31, e o cérebro pensante, Giovanni Augusto, ou Giovinco Augusto, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Bruno José, o camisa número 17, Júlio César, o camisa número 7, e o matador, ele está de volta, Lucão do Break, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Hernando, Matheus Pereira, Madson, Leandro Vilela, Giovanni Augusto, Bruno José, Júlio César e Lucão do Break. Caso o técnico interino Benhur quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, Lucas Ramon, Leandro Castan, Índio, Silas, Marcinho, Iago, Ronald e Nicolas Careca. Legal, o Bugre, 7 jogos com 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. Marcou 4 gols e sofreu meia dúzia, 7 pontos somados, ocupando agora a 18ª colocação, com um aproveitamento de 33%. Na questão disciplinar, 33 cartões amarelos e, até agora, nenhum vermelho. Artilheiros, Diogo Matheus, Matheus Pereira, Bruno José e Madson, com 1 gol cada. Próximo jogo, dia 28 de maio, sábado, às 19 horas, contra o Sampaio Correia, também fora de casa, no Castelão, em São Luís do Maranhão. Futebol Interior.
E o Vasco do técnico Zé Ricardo vem definido e escalado assim. Thiago Rodrigues, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, Gabriel Dias, o camisa número 13. A dupla de zaga do Vascão, Quinteiro, camisa número 2, e Anderson Conceição, camisa número 4. Na lateral esquerda, Edmar, o camisa número 6. Os homens no meio campo do Vascão, Juninho, camisa número 50, Andrei Santos, o camisa número 16 e Gabriel Peck, o camisa número 11. Os homens de frente do Vasco, Bruno Nazário, camisa número 7, Figueiredo, o camisa número 15 e o Raniel Matador, camisa número 9. Repeteco do Vasco, Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Juninho, Andrei Santos, Gabriel Peck, Bruno Nazário, Figueiredo e Raniel. Caso o técnico Zé Ricardo quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas House, Everton, Danilo Bosa, Riquelme, Matheus Barbosa, Zé Gabriel, Luiz Henrique, Palácios, Isaac, John Sanches, Eric e Getúlio. Vascão da Colina, Vasco da Gama, 7 jogos com 3 vitórias e 4 empates, 6 gols marcados e 3 gols sofridos. 13 pontos ganhos, ocupando a 4ª colocação com 61% de aproveitamento. Na questão disciplinar, 19 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. O artilheiro é o Raniel com 3 gols. Próximo jogo do Vasco, dia 26 de maio, quinta-feira, às 7 da noite, contra o Brusque, no estádio de São Januário, na cidade do Rio de Janeiro. Arbitragem. Quem apita, né? O trio de arbitragem é paranaense. Quem apita a partida de hoje, Paulo Roberto Alves Júnior, com seus auxiliares Ivan Carlos Bó e também o Vitor Hugo Imazu dos Santos. O quarto árbitro amazonense, Ivan da Silva Guimarães Júnior, e o árbitro de vídeo na sala da TI, ele, Eber Roberto Lopes de Santa Catarina. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, são 9 horas mais 23 minutos. Deixa eu abraçar mais alguém que está com a gente aqui no Facebook. A Lua Alves já falei aqui. O Eufunes Aniol também já mandei um abraço. O Lenilson Freire, grande abraço a todos. E uma transmissão boa, ele quer dizer, né? Estamos aqui no CT do Paulistano Futebol Clube Limitada, em Mato Grosso, aqui no Mato Grosso, tá certo? Muito obrigado aí pela sua audiência, Lenilson, grande abraço aí e compartilha a nossa live, tá certo? A Marilda Franco também tá com a gente aqui, de toquinho e tudo, ela que nessa altura do campeonato já colocou touca, luva, polaina e chinelinho de feltro, né? Para aguentar o frio e ouvir aqui a nossa jornada esportiva. O Eufunes Aniol diz aqui, o Albert Cavalcante jogou em Portugal. Você não jogou em Portugal não, né, Albert? Não, em Realvaldo. Ainda não, viu? Ainda não. Ainda não, vai saber, né, daqui pra frente. Andrezinho Souza diz que vai ser 3-0 pro Vasco hoje, sem chororô. Andrezinho, compartilha a nossa live aí, seja bem-vindo aqui também. Com educação a gente traz aqui a participação de todo mundo. Wagner Ferreira, sendo executado o hino nacional, como a gente esperava, a casa tá cheia, Wagner Ferreira. E aí, Vagnão? Com representantes do Guarani lá no meio da torcida, né? Pelo menos uns 50 acho que tem ali, né? Vai fazer uma certa fumacinha lá. Bem, falando do time do Guarani, é o que sobrou, é o que tem para hoje. O técnico Benur escolheu o que sobrou. Os jogadores estão machucados, contundidos, suspensos, acho que não tem ninguém, é só problema no departamento médico. Então ele coloca o que há de melhor, inclusive investindo novamente no Lucão, já que deram todas as oportunidades para o Nicolas Careca, não aproveitou, e nada melhor do que voltar o Lucão também, que foi artilheiro em outras partidas aí, inclusive no Campeonato Paulista e na Série B do ano passado. Presidente, olá. É o João Vitor, né? O João Vitor que está fora, o Eduardo Pérez, o Rodrigo Andrade, que são de só que estão sentiram aí, né? Que estão no departamento médico. Derlan, no final da partida contra o Tombense, também saiu sentindo. Por isso que o Hernando está aí jogando titular. Só en passant, Rodrigo Andrade foi visto aí ontem ou anteontem passeando no shopping Dom Pedro. Mas isso não quer dizer nada, né? Não, mas e após o jogo contra o Tombense, ele também foi visto, ele e o Maxwell, num show de stand-up. Acabou a partida, o árbitro encerrou o jogo, eles postaram fotos no show de stand-up. Como diz o Claudinei, só para não dizer que não falamos das flores, né? Foi visto por aí, mas tudo bem, não quer dizer nada. Ele pode andar, caminhar, não pode jogar bola, talvez seja esse o detalhe. Então é isso aí, o time está bem escalado, não há problema nenhum.
E o Guarani deve encontrar realmente o seu melhor futebol, já com a observação do novo técnico aí, o Chamusca, enquanto que o Vasco da Gama é um time que tem alguns garotos, né, bons de bola. Inclusive esse Juninho tem 21 anos, esse Andrei Santos, ele tem oferta, sabia, Lucas, do Barcelona e do Manchester United. Verdade. Então dificilmente ele vai permanecer no Vasco. Tem 18 anos o moleque. Tem revelado jogadores esse Gabriel Peck, esse loirinho aí, é um jogadaço. Joga no meio campo, ele recompõe, ele chuta pra gol. Então vocês vão ver no jogo de hoje o trabalho que ele deve dar. Enfim, é um time bem dirigido pelo Zé Ricardo, um técnico aí podemos dizer, da nova geração, tem 51 anos, o Chamusca chega com 55. Eu espero que tenhamos, então, um belo jogo, esse Guarani Vasco da Gama, que o Guarani consiga o resultado positivo, porque essa sequência de empates não está fazendo nada bem para o Grão Campineiro. Legal, 9 da noite, mais 27 minutos, eu vou ficando por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora, assumindo o comando da jornada esportiva, aqui dos canais Futebol Interior para Guarani e Vasco da Gama na Arena da Amazônia, ele está chegando. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta e aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Arena da Amazônia, lá no estado do Amazonas, em Manaus, é o palco do espetáculo, tá bonita a festa. 28 graus. 28 graus lá em Manaus. 24 e graus. 11 aqui. A diferença é gritante. Mas um clima muito agradável para se jogar o futebol. Vasco e Guarani já perfilados no gramado. Lucas, pois não, deixa eu mandar um abraço aqui pra rapaziada no Facebook, tá bombando aqui. Tá bombando. O Andrezinho Souza, né? Já falei aqui, 3-0 Vasco sem chororô. O José Olímpio, boa noite, um abraço a todos vocês, amigos José Olímpio Machado de Araraquara, São Paulo. Tá nos ouvindo aí através do portal Araraquara News. E o Amauri Farias também, bugrino, que está lá em Fortaleza, curtindo um calorzão. Tá lá em Fortaleza, no Ceará, mandando um boa noite pra gente aqui. Grande abraço, Amauri. Curta aí o calor, porque aqui não tá fácil não, hein? O Eufunes Aniol perguntou, corrigindo aqui, se é o Lucas de Souza que jogou em Portugal. Ainda não joguei em Portugal. Daqui a pouco o Eufunes vai perguntar se o Wagner foi técnico lá em Portugal. Exatamente. Ele já foi. Eufunes Aniol, grande abraço. Aniol. Deve estar frio em Porto Alegre, hein? Um abraço, vai Lucas. Vamos lá, equipes perfiladas no gramado. Guarani jogando de camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. O Vasco, por sua vez, camisas brancas com a faixa transversal na cor preta, calções pretos, meias brancas. O futebol raiz respira, lindos uniformes. Jogadores perfilados no gramado, vai rolar o melão. Eu convido você, torcedor, no Facebook e também no YouTube. Vamos bater a meta 50 likes no YouTube. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Ajude o futebol interior a crescer. Guarani do lado direito do seu computador, do seu smartphone. O Vasco, por sua vez, do lado esquerdo do seu smartphone, do seu computador. Vai rolar a bola, vai começar o jogo na Arena da Amazônia, a saída pertencente ao Bugrão. Vai Lucas, tocar pela primeira vez na bola, Lucão do Briga. Pois não, Wagner. Vamos ter lei do ex hoje? Três ex-vascaínos. Pois é, rapaz. Do lado do Guarani, Hernando, Leandro Castan e Giovani. Inclusive no jogo onde ela nunca falha, hein? Onde o Guarani jogou lá em São Januário, no primeiro turno do ano passado, perdeu de 4-1. A zaga do Vasco era Leandro, Castan e Hernando. Trila, o apito, árbitro tá rolando, tá valendo. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. 13 segundos, primeira etapa de jogo. Trabalha a equipe do Guarani no campo de defesa. Leandro Vilela dominou, dormiu no ponto, perdeu, tomaram o doce da boca da criança. Vem o Vasco pro campo de ataque, bola solta lá pela ponta direita com Figueiredo. Figueiredo solta na linha de fundo com Gabriel Peck. Bota na frente, encara a marcação do Ronaldo Alves. Fecha a porta pra ele, toca pela linha de lado. Arremesso, bola pra equipe do Vasco, campo de ataque, canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Lateral, bola para a equipe do Vasco, ponta direita, campo de ataque, Gabriel Dias, balança o esqueleto, vai lançar essa bola dentro do tumulto, latereio, lateral com escanteio, lançou lá dentro da grande área, Leandro Vilela se enrolou, chuta a bola em cima do Vascaíno, se sair é tiro de meta. Gabriel Dias pega o rebote e tenta cruzar na área, a bola explode na marcação, sobra com Júlio César, o imperador de Campinas, domina essa bola no campo de defesa, é pressionado, faz recuo de bola na fogueira para Ronaldo Alves, despacha, manda para frente, bola que sobe, bola que cai com Leandro Vilela, ela fica pererecando para lado esquerdo, Júlio César, passou do primeiro, do segundo e tome, contra-ataca
contra-ataque do Bugrão. Tô sentindo firmeza nesse lance, tentativa de passe do Giovanni Augusto para Lucão do Break. Mas teve toque do Vascaíno na bola lateral para a equipe do Guarani no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Um abraço especial pro Carlos Michel e também pro André Luiz, o repórter feliz, mandando aqui boa jornada a toda a equipe, em especial os mestres de todos os mestres, Wagner Ferreira e Claudinei Corsi. Conosco aqui também Cláudio Luiz, vamos Brugre, mandando aqui vai ser gosto de uma média aqui também o André Luiz, viu? Grande abraço pra você, repórter feliz. Ô André, você tem que fazer média com o coordenador, hein? Acho que tá errado essa média sua, hein? Vem Guarani pro campo de ataque, domina, Giovanni Augusto tenta a jogada, derruba o jogador do Vasco, o Figueiredo tá no chão, é falta pra equipe do Vasco, campo de defesa, Canais. Ô Lucas, pois não, só completando aqui, o André Luiz diz que vai ser 3-0 pro Guarani, hein? Pois é, rapaz, tá otimista o André Luiz, toda a sorte do mundo aí pro futebol de Campinas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Vem Vasco pro campo de ataque, bola solta lá pela ponta direita, ponta esquerda com o Edmar. Ele engata a primeira, segunda marcha, invade a linha territorial, Bugrina cruzou no comando de ataque para Gabriel Peca, afasta a defesa. Rebote vai voltando aqui pela ponta direita, disputa de bola, Júlio César perdeu para Figueiredo, sobrou com Gabriel Dias, linha de fundo, cruzamento, bola perigosa, afasta o Ronaldo Alves. Afasta Ronaldo Alves de peixinho, toca pela linha de lado mais, lateral para a equipe do Vasco. Campo de ataque, tenta pressionar no início desse jogo aí, a equipe do Vascão da Gama, Albert. É, o Vasco tentando pelo lado direito ali, a zaga do Guarani vai se comportando bem. Lateral já cobrado pro Vasco. Segue Guarani 0, Vasco 0. Vem Juninho pro campo de ataque, deixa a jogada com o Andrei Santos, dorme no ponto, perde. Bruno José retome, contra-ataque do Bugrão. Lucão do Break recebeu pela meia, pra cima deles Lucão, carregou, foi pro chão, no peito na raça, tentou ganhar parada. O árbitro manda seguir o jogo, toma a posse de bola o time do Vasco, afasta do jeito que dá Quinteiro. Bola que sobe, bola que cai. Tenta pegar o rebote do time do Guarani, ela sobra do lado esquerdo para a jogada de Mar. Sai jogando para a equipe do Vasco, invade a linha territorial Bugrina, passa metade do campo, deixa a jogada curtinha com Gabriel Peck. Gabriel Peck deixou mais atrás a jogada com camisa 16, Andrei Santos. Vamos identificando os jogadores do Vasco. Ele deixa a jogada com Juninho para Andrei Santos, abre na ponta esquerda para Bruno Nazário. Bruno Nazário volta a jogada com Edmar, devolve a jogada pela meia com Juninho. Juninho, camisa 50, encara a marcação de Jovinco Augusto. Soltou na linha de fundo, a bola foi forte demais. Bola foi forte demais, último toque do jogador Bugrino, lateral para a equipe do Vasco. Fala, Vagnão. Não é obrigado a ter número na costa da camisa do Vasco? Pois é, rapaz. Segundo a regra, sim. Só que o número do Vasco, pra galera poder entender, é um riscado em vermelho e branco. Atrás de uma faixa na cor preta e uma camisa branca, ou seja, tá lindo pro narrador identificar. Lateral bola pra equipe do Vasco, lançamento pra dentro da grande área, afasta a zaga do Bugre. Rebote, volta na metade do campo, tentou brigar Juninho, se enrolaram com a bola e tome contra-ataque do Bugrão, lá vem Bugre. Bola com Giovanni Augusto, engata a primeira, segunda, terceira marcha, adiantou demais. Chega Quinteiro, chega na bola, chega na boa, desarma tranquilo. Giovanni Augusto acabou adiantando demais essa bola, Albert Cavalcante. Na chegada do Quinteiro, levou a pior o camisa 10 do Bugre. É, o contra-ataque do Guarani, né? O Vasco tentando de todas as formas, o Guarani ali roubou a bola no campo de defesa, ali o Jovinco Augusto, ele adiantou muita bola, né? Ele passou por toda a extensão do campo, quando chegando perto da grande área, o Quinteiro deu o bote certinho, acertou a bola. Porém, entretanto, Giovanni Augusto não conseguiu frear, acabou tropeçando e caiu igual uma banana, né? No chão, acabou aí se estatelando, demorando para levantar, mas que contra-ataque, mais uma chance, segunda chance, Guarani perde a informação para a Betchamp. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O árbitro da partida, o senhor Paulo Roberto Alves Júnior, pega a bola na mão, vai dar bola ao chão, mas a posse de bola para a equipe do Vasco no campo de defesa, 5 minutos, primeira etapa, 0 Guarani, 0 Vasco. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Trabalho do Guarani, campo de defesa, Leandro Vilela, dorme no ponto, perde, tome, contra-ataque do Vasco. Olha a equipe do Vasco chega na tentativa de jogada ali do Juninho. Chega a marcação do Guarani, de ladrão, tira. A bola sobra com o Kozinski, que despacha, manda pra frente. Bola que sobe, bola que cai, Lucão do Break resvala de cabeça, o árbitro dá falta. O árbitro dá falta do Lucão do Break em cima do Andrei Santos, jogo parado, posse de bola para a equipe do Vasco no meio campo, não vi nada aí, hein, Albert? Ah, não foi nada, né? Bola dividida, um estourão ali do Kozlinski, ali é o seguinte, meu, você vai bater com o Lucão do Break, um caminhão, aí vem esse susquinha do Vasco, né, o jogador um pouquinho menor, é isso que dá, meu amigo. Pra mim não foi nada, a falta já marcada e cobrada. E vem Juninho pro campo de ataque, tabelinha curta com o Figueiredo, ainda Juninho tentou dar uma caneta no Matheus Pereira, o Matheus Pereira falou aqui não, meu filho, desarmou, está jogando pra equipe do Guarani, vai pro chão, falta nele. Falta em cima
cima do Matheus Pereira, jogo parado, posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Lucas. Pois não, Alberti? A última vez que o Guarani atuou como mandante mais fora do Brinco de Ouro aconteceu em julho de 2020 na partida contra o Ituano pelo troféu do interior do Campeonato Paulista. Na ocasião, o jogo não podia acontecer em Campinas por conta das restrições da Covid e o confronto aconteceu em Osasco. A informação para Corujão Autopeças. Grande abraço aqui pro Ronaldo Barbosa, estou sempre ligado nas transmissões lá em Maceió, em Alagoas. Um grande abraço, um grande beijo pra Maceió. Canais Futebol Interior também ligadinho em vocês. Lateral bola pra equipe do Guarani, campo de ataque, vai balançar o esqueleto Matheus Pereira. Junto ali na lateral dos técnicos, deixa a jogada com o Lucão do Break, tocou de cabeça no comando de ataque, afasta Andrei Santos. Toca uma vez pra cima, toca duas, tenta tirar, a bola volta pra equipe do Guarani. Tentou rebater essa bola, retoma o time do Vasco e tome contra-ataque do Vasco da Gama lá pela ponta esquerda, Gabriel Peck. Chega bem a cobertura. Chega bem a cobertura do Hernando, toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Vasco da Gama. Você tá com. Você tá também com. É o sotaque, né? Com sotaque é o também? sotaque. Vem a equipe do Vasco para o campo de ataque, Edmar. Domina a parada, volta a jogada no campo de defesa com Anderson Conceição. Quarto zagueiro da equipe vascaíno, bate na bola de perna canhota, liga o campo de ataque. Tenta jogada com Raniel o Cruel. Raniel toca de cabeça para trás, Leandro Vilar tenta parar a jogada, deixa curtinho com o Matheus Pereira no campo de defesa. Dorme no ponto, quase tomou um toco ali do Figueiredo. Chega Ronaldo Alves. Chega para tirar, acabar com a brincadeira, joga pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Vasco. Campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Rapaz, essa tentativa de domínio do Benhur aí diz muita coisa, né, Albert? É, ali, né, depois da bola jogada, né, pelo lado, pela lateral. Pelo Ronaldo Alves, Ronaldo né? Alves, ali a bola subiu. E quando desceu, ali o Benhur estava no banco de reservas. Ele foi dar aquela famosa paradinha, sabe, com o pé. Aí a bola acabou, bateu no joelho, bateu na canela. Sabe, deu aquela não matada. Não, Benhur, não é assim. Lateral bola para a equipe do Vasco, lá vem os homens. Gabriel Dias para cobrança do lateral, lançou lá dentro do tumulto, sobe, a defesa tira. Bruno José para parar o rebote, antes do Edmar chega, o camisa 17 do Guarani. Bola para cima, bola que sobe, bola que cai na meia direita, tenta o toque de cabeça, Andrei Santos, ela bate, volta no campo de defesa da equipe do Vasco. Olha o Quinteiro, se enrolou, perdeu e tome, contra-ataque do Bugrão. Leandro Vila lá pela ponta esquerda, correndo é a dele. Ele tentou cruzamento no segundo pau, sai do gol, goleirão Thiago Rodrigues. Firme, segura o arqueiro do Vasco para fazer a defesa. O Leandro Vilela é um cara que desarma, ele tentou correr nessa, aí chegou a marcação, ele tentou se livrar da bola, jogar a bola nas mãos do goleirão Thiago Rodrigues. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão. Por enquanto temos 20 likes, queremos a sua participação. Vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão. Curta, compartilhe, comente contigo, nós somos muito mais fortes. Posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa, pois não, Albert? O Guarani com o mandante na temporada, tem 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 55,6% de aproveitamento. Já o Vasco como visitante, 11 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 48,5% de aproveitamento. A informação para Ovo Satoshi. Trabalha o Guarani na ponta direita, campo de defesa, Leandro Vilela, tabela curta com o Diogo Matheus. Devolveu com o Leandro Vilela, agora com um pouco mais de espaço, encara a marcação, 3 em cima dele, deixa a jogada com Bruno José. Bruno José carrega na contramão, recalcula a rota, rebobina a fita, tentou recomeçar essa jogada, deu certo. Ele adiantou na contramão, quase que perde essa bola para o Figueiredo, ele conseguiu rebobinar a fita, recomeçar tudo outra vez lá com Kozlinski. Kozlinski abre bola na ponta direita, domina a parada, Ronaldo Alves deixa a jogada curtinha com Hernando. Hernando carrega essa jogada pela meia, abre bola na ponta esquerda com Ronaldo Alves, saiu camisa 22 da equipe do Guarani, foi sair jogando, joga essa bola em cima do Figueiredo, perdeu onde não devia, o árbitro marca a falta. O árbitro marca a falta, o Gabriel Dias fica doido da vida porque achou que foi na bola a chegada do Figueiredo, mas falta para a equipe do Guarani no campo de defesa. Você ouviu o toque, 10 minutos, primeira etapa, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando ao Campeonato Brasileiro da Série B. E o placar do jogo é Por enquanto, ninguém é de ninguém na Arena da Amazônia. Vasco 0, Guarani também 0. O placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza. Primeiro tempo, Náutico 0, CSA também 0. E agendado para amanhã, para sábado, Brusque e Tombense às 19 horas.
Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Vem Vasco pro campo de ataque. Bola solta pela meia esquerda. Lá vem Bruno Nazário, loirinho. Tentou botar na frente, aí fecharam a porta pra ele. Bola de graça pra equipe do Guarani. É tiro de meta para a equipe do Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Tá na hora de opinião aqui nos canais Futebol Interior. Wagner Ferreira, 11 minutos e meio, primeira etapa e o jogo. É jogo amarrado, né, no meio campo. Nenhum chute é igual até agora. 11 minutos, 11h31. Ninguém chutou a gol, nem o Vasco e nem o Guarani. Então, um jogo muito amarrado. E lembrando que o Vasco também tem uma lei do ex, né? Tem o Bruno Nazário, que com o Guarani ficou campeão da Série A2, goleando o Oeste naquele jogo no Brinco de Ouro por 4-0. E vem Bugrão, programa de ataque. Júlio César, o imperador de Campinas. Fatiou, deixou primeiro pra trás, volta a jogada. Recalcula a rota, rebobina a fita, volta a jogada com o Matheus Pereira. Ele deixa a curta jogada com o Leandro Vilela. Leandro Vilela com Giovanni, Jovinho com Augusto, cabeça 10, a cabeça pensante do Bugrão. Achou bem pela meia esquerda o Matheus Pereira. Matheus Pereira abre tudo aqui com Júlio César. Júlio César sai da esquerda, vem pro centro, fatia de perna direita, a bola bate no Figueiredo. Bate, sobe e desce. Tentou toca de cabeça, Leandro Vilela devolve essa bola de graça para Quinteiro. Quinteiro acha Gabriel Peck na ponta direita para Figueiredo e tome contra-ataque dos homens. Figueiredo pela ponta direita, 3 em cima dele, aí quis demais. Não é todo dia que é sábado não, viu, Figueiredo? Tentou botar na frente e fechar a porta para ele. A bola espirrada sobra com Kozlinski. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Caiu. Quem tá caído lá, Albert? Figueiredo, ali após ele achar que era o Usain Bolt, né? Colocando, passando por um, por outro ali, né? Ele acabou caindo ali, pondo a mão ali. Perdeu o ar. Acho que ele foi tentar, não que ele foi tentar, né? O jogo de corpo. Ele deu uma trombada. Ah, o Madison ali, rapaz. Ele trombou com o Madison. E Só isso, né? E o Madison é o seguinte, tava de costa, trombou sozinho, não foi nada, segue o jogo, foi o contato, ele desabou. Que coisa. Alô, Adriano Manuel, nós de Simões Filhos somos seus fãs. Grande abraço pra você, Adriano Manuel. Canais Futebol Interior também ligadinho em você. Foi meu? É, rapaz, fã de todo mundo, né? Fã meu do presidente ou do Lucas de Souza? Fã da equipe, né? Ah, da equipe? É da equipe, então fã tá da bom. equipe. Falta marcada, jogo parado mais uma vez. Bola no campo de defesa da equipe do Vasco. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Tem Vasco pro campo de ataque, de Mar adianta essa bola mais à frente com Gabriel Peck. Foi puxado, vai pro chão, falta. Falta do Madison, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Vasco. Pouco à frente do círculo central do gramado, tem posse de bola a equipe do Vasco da Gama. O único invicto no Campeonato Brasileiro da Série B, não perdeu nenhum jogo ainda. Hoje cai, hoje... Será que cai essa invencibilidade hoje aí? cai. Vai cair se Deus quiser. Assim como perde essa bola, lá vem Guarani pro campo de ataque. Retoma a posse de bola no campo de ataque, Júlio César puxa o contra-ataque. Deixa a jogada curta com Leandro Vilela, abre bola na ponta esquerda com Matheus Pereira, aí tirou a velocidade do lance. Já se recupera a equipe do Vasco no campo de defesa. Matheus Pereira sai da esquerda, vem pro centro, recalcula a rota, rebobina a fita, volta tudo com Ronaldo Alves na quarta zaga, deixa a curtinha jogada com o outro ex-vascaíno Hernando, aí ele volta tudo outra vez lá com Kozlinski. Kozlinski deixa a jogada na quarta zaga com Ronaldo Alves para, pensa, pisa, olha, ia tocar no Matheus Pereira, mudou de ideia, adianta a jogada mais à frente com Leandro Vilela, saída de bola errada, Gabriel Peck pegando essa bola. Foi desarmado, foi pro chão, o árbitro disse que foi tudo na bola, segue o jogo, mas o Guarani tá bobeando na saída de bola aí, Albert. Guarani não, né? Ronaldo Alves ele ia dar um delivery, mais uma vez igual o Leandro Castan fez contra o Brusque, esses toquinhos de bola na frente do goleiro ali, da grande área não dá. Ali o Ronaldo Alves, ele perdeu o tempo de bola e teve que recuar, só que ali foi muito fraco, se não é o Madison. Ali era gol certeiro do Vasco, que lance. E aí, presidente? A saída de bola do Guarani é horrível. Não há confiança nenhuma. O toque de bola, os caras dão um passe a mais, um passo a mais com o domínio de bola, perde para o adversário. O adversário sendo esperto, faz uma marcação alta e obriga a quebrar. Então já quebra com o goleiro, para não passar susto aqui atrás. A saída de bola é horrível. Presidente, esse negócio é Lucas também, né? Esse negócio de jogo, joga apoiado. Se você não tem qualidade, se você não tem qualidade para fazer isso, não adianta fazer, porque você vai perder a bola toda hora. Como é que é, Albert? Joga apoiado nada, pega a bola, meu amigo. Você não tem qualidade. O Ronaldo Alves, ele tentou já dar um drible aí no meio das pernas do
do jogador ali do Vasco, ali do ataque. E vem Guarani, olha o Guarani Vamos lá. chegando, bola solta na ponta direita, Bruno José, encara a marcação do Anderson Conceição, cruzou no meio da área, ela passa pelo Gabriel Dias. Passa também pelo Lucão do Brica, vai sobrar na ponta esquerda, Matheus Pereira tentou botar na frente, Gabriel Dias fecha a porta pra ele, tira pra equipe do Vasco, rebote e volta pra equipe do Bugrão, lá vem Bugrão com o Leandro Vilela pela meia esquerda, encara a marcação, engata a primeira, segunda marcha, 3 em cima dele, ficou difícil, ele tentou passe por cima, deu certo, Júlio César pé direito na bola, espalma, Thiago Rodrigues. Boa chegada do Guarani, boa chegada do Imperador de Campinas, Júlio César mandou o sarrafo, boa defesa do Thiago Rodrigues, rebote e volta para a equipe do Guarani, Madison abre na ponta esquerda com o Matheus Pereira, junto à linha lateral dos técnicos, ele domina, pensa, pisa, olha, encara a marcação de Figueiredo, chega também na cobertura, Bruno Nazário, ele volta, jogada com Madison, Madison recalcula a rota, volta no campo de defesa com o Hernando domina, pensa, pisa, olha, encara a marcação de Raniel, adianta a jogada com o Madison no círculo central, deixa a marcação ali do Juninho para trás, ele abre na ponta direita para Diogo Matheus domina, sai da direita, vem pro centro, busca espaço, encara a marcação ali do Gabriel Peck, ele volta a jogada na quarta zaga com Ronaldo Alves no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Vem Guarani pro campo de ataque, Diogo Matheus, engata a primeira, segunda, terceira marcha, invade a linha territorial inimiga, deixa a jogada de lado com Bruno José, o camisa 17, ex-jogador do Cruzeiro, deixa curtinha a jogada com Madison, autor do gol do Guarani no último jogo contra o Domense, deixou com Giovanni Augusto, aí fatiou na ponta esquerda, boa jogada com Matheus Pereira encara a marcação do Gabriel Dias, o Gabriel Dias não foi na dele, ficou só esperando a definição do Matheus Pereira, ele volta a jogada no campo de defesa com Ronaldo Alves, já passa a metade do campo, adianta a jogada mais à frente, domina a parada Giovanni Augusto, deixa curtinha a jogada com Leandro Vilela, aí jogador do Operário, volta a jogada com Giovanni Augusto, por elevação, tenta o passe buscando o Lucão do Break, aparece Quintero tira, Juninho pegou o rebote, dormiu no ponto, Giovanni Augusto no peito, na raça, consegue dominar, consegue recuperar, Diogo Matheus tem espaço, bate no gol, Diogo, pé direito, vem a bomba, espalma, o goleiro voltou para o Lucão do Break, a bola sai pela linha de fundo. Chega de novo o Guarani, teve espaço, o Diogo Matheus mandou o sarrafo, Thiago Rodrigues espalma, manda pela linha de fundo, Alberti. É o que ele tem de melhor, né? O Diogo Matheus pelo lado direito ali, aposa mais uma vez, aí do lado ao contrário, né? A perca de bola do Vasco, o Diogo Matheus de fora da área, do bico da grande área pelo lado direito, encheu o pé. Ali o goleiro Thiago Rodrigues fez a defesa, mandou a bola para escanteio pelo lado direito, Giovinco Augusto na bola. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha vascaína, capricha Giovanni Augusto, capricha que eu vou lá na emoção do futebol, que é o grito do gol, todo mundo na boca do gol, quem sabe na bola parada, o primeiro gol do Bugrão, vem pra cobrança Giovanni Augusto no capricho, na perna direita, subiu o Ronaldo Alves, tocou de cabeça, lá passa a direita do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Vasco, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. 18 minutos, primeira etapa, Wagner Ferreira, o Bugrão chegando e o goleirão Thiago Rodrigues trabalhando. As duas primeiras tentativas de arremate, tentativas de chute a gol foram do Guarani realmente, né? Com Júlio César, goleiro espalmou, e a 18 o Diogo Matheus também exigiu uma defesa do goleiro que mandou para escanteio. Agora, nessa cobrança de escanteio pelo lado direito, não seria mais interessante botar um cara com a perna esquerda para manter essa bola fechada? É o Matheus Pereira, né? Poderia ser. Todo time faz isso, bota um lateral esquerdo para bater na direita e um lateral direito para bater aqui na esquerda. Acho que é simples no futebol, não sei por que isso aí é uma questão estratégica também, né, presidente? O que é combinado em vestiário, em treinamento e tal. Enfim, vem os homens pro campo de ataque, Juninho abre bola na ponta direita para Gabriel Dias. Gabriel Dias junta a linha lateral dos técnicos, volta a jogada com Juninho. Acha a jogada pela meia esquerda ali com Bruno Nazário. Abre tudo lá na ponta esquerda com Edmar. Edmar volta a jogada na metade do campo com Andrei Santos. Andrei Santos encara a marcação de Giovanni Augusto. Ele volta a jogada no campo de defesa com Quintero. Quintero, tabela curta com Anderson Conceição. Junto ao círculo central do gramado, na roda gigante do campo. Ele fatia de perna canhota, acha lá na ponta direita Figueiredo. Tocou de cabeça ali pela meiga, Juninho brigou, tentou ganhar, a bola bateu, voltou com Figueiredo. Habilidoso, camisa número 15. Ele volta a jogada com Gabriel Dias. Gabriel Dias pede jogada na meia direita ali o Andrei Santos. Gabriel Dias prefere ficar com a posse da bola intermediária, campo ofensivo. Acionou Bruno Nazário, devolveu a jogada com Andrei Santos. Abriu lá na ponta esquerda para Gabriel Peck. Tem que tomar cuidado com ele. Taberinha curta com Edmar, Gabriel Peck por elevação para Edmar, tem espaço, linha de fundo, olha os homens chegando, bateu para trás, tentou o domínio Raniel. A bola bateu
bateu, ricocheteou, bateu na mão ali do Juninho, o árbitro manda seguir. Volta o Vasco para campo de ataque, Figueiredo tentou ajeitar com o peito. Júlio César domina o ponto, Juninho dentro da grande área, soltou para Raniel, tira a zaga do Bugre. Voltou para Figueiredo dentro da grande área, na perna direita, batida lá, bate em cima do Ronaldo Alves, afasta Madison do jeito que dá. Pressão da equipe do Vasco. Vem Anderson Conceição, soltou para Edmar para Andrei Santos lá na meia direita para Gabriel Dias volta, jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Juninho recebeu pela meia, tinha espaço, foi desarmado pelo Madison, completa o serviço, tira Leandro Vilela, volta a bola pro volante vascaíno, ele abre na ponta direita para Figueiredo para Juninho volta a jogada com Gabriel Dias engatou a primeira, segunda marcha, foi pro chão, o árbitro manda seguir, tomou Leandro Vilela, daí para Madison para Bruno José, dominou, prendeu demais, 2 em cima dele, agora sim a falta marcada, jogo parado, você ouviu o toque, 21 minutos deste primeiro tempo, o placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B. Por enquanto, na Arena da Amazônia, ninguém é de ninguém. Guarani 0, Vasco também 0. O placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Deixa comigo, Lucas. Náutico e CSA empatando 0-0, bola rolando no primeiro tempo. Amanhã, às 21h30, com abertura às 20h30, aqui nos canais de Futebol Interior, tem Bahia e Ponte Preta, com o comando dele, Carlos Corsato. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Fala, Albert. Lucas, o retrospecto geral contra o Vasco, hein? 42 jogos, 19 vitórias do Guarani, 10 empates e 13 derrotas, 54 gols marcados e 48 gols sofridos. A informação, Shimozono Mega Sorte Loteria. Vem Bugrão pro campo de ataque, flechada neles, Bugre, eu quero rede Guarani. Vem Leandro Vilela, domina para a jogada, volta lá na ponta direita com Diogo Matheus. Diogo Matheus engata a primeira marcha, já invade a linha territorial inimiga, deixou com Bruno José, daí pode ser coisa boa. Bruno José encara a marcação do Gabriel Peck lá pela ponta esquerda, levou no fundo, fez o cruzamento, Lucão do Break, fechou, afasta a defesa, tira do jeito que dá Quinteiro. Rebote e volta com o Andrei Santos ainda no campo de defesa, tentou um chapéu em cima do Diogo Matheus, e aí o lateral do Guarani foi na dele, acabou derrubando o volante da equipe do Vasco, jogou parado, posse de bola para a equipe carioca no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bebidas Poti lá de Potirendaba. Também acompanhando e também patrocinando aqui os canais Futebol Interior. Vem o time do Vasco para o campo de ataque, Andrei Santos volta a jogada com Edmar. Edmar recalcula a rota, volta no campo de defesa com Anderson Conceição. Anderson Conceição joga a bola na zaga central com o Quinteiro. Quinteiro de perna direita, fatia, joga a bola com o Figueiredo. Tem espaço, Figueiredo. Soltou na linha de fundo, boa bola. Foi pro chão, jogador do Vasco. Foi pro chão, jogador do Vasco, o árbitro não deu nada, o Gabriel Dias fica reclamando lá com o Paulo Roberto Alves Júnior, tiro de meta para a equipe do Guarani, mas ficou na bronca o ala direito da equipe vascaína, Albert. Porque é o seguinte, ali o futebol é contato, né? Ele tá achando ali que o Matheus Pereira ele é transparente. Então ele saiu correndo, ele achou que ele ia pôr a mão no Matheus Pereira e não ia dar nada. Meu amigo, ó, você ali se enroscou, não foi nada, vida que segue, tiro de meta pro Guarani e hoje é o 7º jogo, né, do Guarani em Manaus. Nos 6 jogos anteriores, todos contra time amazonenses, o Guarani teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A informação para História Colchões. Fala, Claudinei Corsi. Quero mandar um abraço aqui para o Dodô Farias, acompanhando... Ó, o Guarani chega no Júlio César, perna esquerda mandou longe do gol. Pode completar, Claudinei. Dodô Farias acompanhando a gente lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, curtindo a sua transmissão, Lucas. Você conhece Dourados, Mato Grosso do Sul, Claudinei Corsi? Infelizmente, ainda não, mas irei. Muito bem, tá dado o recado, muito obrigado, Dodô Farias. Os canais Futebol Interior também ligadinho em você. Vamos bater a meta de 50 likes até o fim da nossa transmissão. Ajude os canais Futebol Interior a crescer. Vem a equipe do Vasco no campo de defesa. Thiago Rodrigues deixa a jogada curta lá na quarta zaga com Anderson Conceição. Despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai. Gabriel Peck passou da bola, foi desarmado. O Madison bate pra frente, recebeu o Juninho, apara a jogada, sai bem no lance. Deixa com o Andrei Santos. Acionou Bruno Nazário e tome contra-ataque dos homens. Bruno Nazário tem espaço, Figueiredo passou feito uma flecha. Aí o Bruno Nazário tá na Disney, demorou demais. Perde a bola no X1, sou mais você, Madison. Retoma a posse de bola para a equipe do Guarani, sai na metade do campo. Na roda gigante do gramado, ele fatia lá na ponta direita para Bruno José, passe errado e na sequência do lance, um belíssimo chapéu de Edmar no Bruno José. Volta amanhã, Bruno José, sai e passou. Ele deixa a jogada com o Juninho no campo de defesa, trabalha a equipe do Vasco, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte Brumas Camisetas
camisetas.com.br. Desceu pela ponta direita, Figueiredo foi pro chão, falta nele. Lucas. Falta nele, jogo parado, falta pra equipe do Vasco. Fala, Claudinei. Mandar um abraço pro Batata lá em São José Alô, do Rio Batata. Preto. Tá torcendo para o Vasco, secando o Guarani o Batata, hein? Pois é, rapaz, a torcida em peso lá na Arena da Amazônia, a maioria de torcedores do Vasco, torcida gigante da equipe vascaína, o gigante da colina representado no Brasil inteiro. Falta para a equipe do Vasco, falta para os homens lá pela ponta direita, vem para a cobrança Bruno Nazário. Bruno Nazário, a cabeça pensante no meio campo vascaíno, vai bater de perna na canhota. Chega também o Gabriel Peck. Se ele fizer igual ele fazia aqui, pode certeza é nóis. Falta para os homens lá pela ponta direita. Fica a expectativa dele bater essa falta igual batia quando estava no Guarani. Na ponta canhota vai pintar Chuveirinho na área, tá armado, o Pagode tá armado, o Frevo dentro da cozinha, Bugrina, todo mundo na boca do gol. Vem pra cobrança, Bruno Nazário, vamos se virar, Hernando. Tira essa daí, Ronaldo Alves. Todo mundo na boca do gol. Bruno Nazário na perna canhota, levantou com perigo, subiu Raniel, afasta, Ronaldo Alves tira. Rebote voltou, Andrés Santos pra Quinteiro, não teve o domínio para Hernando no campo de defesa. Despacha, manda pra frente, foi tirar, tirou errado. Vem o time do Vasco, Quinteiro lançou essa bola pra absolutamente ninguém. Pra absolutamente ninguém, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem a equipe do Vasco pro campo de ataque, tentativa de passe errado. Retoma a posse de bola pela ponta esquerda, lá vem os homens. Gabriel Peck na ponta canhota, linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate no Hernando. Volta pra Gabriel Peck, linha de fundo, encara a marcação do Diogo Matheus. Ainda Gabriel Peck tentou o chapéu, aí o Diogo Matheus falou, aqui não, meu filho, aqui não. Fechou a porta pra ele, deixa com o Hernando que despacha, manda pra frente. Bola que sobe, bola que cai com o Edmar, recebeu uma pancada do Lucão do Break, o árbitro vai parar o jogo. O árbitro vai parar o jogo, o Lucão do Break diz que não fez nada, o Edmar se recontorce de dor, o camisa meia dúzia do Vasco tá no chão, Alberti. Ah, mas também é assim, né? Lucão é tanque de break. Você vai bater no tanque, pra mim não foi nada, disputa de bola pelo lado esquerdo, né? No campo de ataque do Vasco. Ali o Edmar, ele dominou a bola acabou escapando um pouco. Ele acabou dando um encontrão com o Lucão do Break. Porém, entretanto, você sabe, né? O Lucão do Break é o Lucão do Break. Ele levantou, não foi nada. O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior chegou perto. Ali levou aquela resenha, mas mesmo assim ele marcou falta. É brincadeira. Falta pra equipe do Vasco. Fala, Vagnão. Esse Edmar aí é o mais velho em campo. Em 36 anos, ele teve 3 anos em Bragantino, antes de chegar no Vasco da Gama. Passou no Tricas também. É verdade. Jogou no São Paulo, Edmar, experiente lateral esquerdo da equipe do Vasco. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Wagner Ferreira, 28 minutos, primeira etapa e o jogo por enquanto 0-0 Guarani e Vasco. Olha, o Vasco é um bom time, né? Tá invicto no campeonato, tem 3 vitórias dentro de casa. Mas está longe de ser aquele Vasco, né? De Roberto Dinamite, de Romário, de Edmundo, de Juninho Pernambucano. Juninho Paulista. Não é um time para a Série B realmente. Pode ser até que conquiste o acesso à Série A, porque está bem disputada essa Série B. Mas está longe de ser. Então o Vasco está vivendo das suas glórias aí, de 4 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil. E de um jogo de hoje, o Guarani com um pouquinho de confiança, um pouquinho de capricho, consegue fazer o resultado positivo aí diante do Vascão. Sai jogando o Ronaldo Alves na quarta zaga, adiantou na frente e foi pro chão, falta em cima do camisa 22, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Fala, Albert. Ele falou agora do Vasco da Gama, eu lembrei daquela Copa Mercosul. Sim, lendário jogo contra o Palmeiras. Exatamente, né? Perdendo o primeiro tempo por 3-0. Virou para 4-3 ali o técnico. Lá remontada. Exatamente, o Joel Santana era o técnico. O Oswaldo de Oliveira era técnico até antes do jogo. Ele brigou ali com o Eurico Miranda e acabou sendo demitido e o Joel Santana acabou só levantando a taça. Muito bem, pegou todas as glórias do título daquela lendária Copa Mercosul de 2000. Vem o Vasco pro campo de ataque, bola solta para Figueiredo na linha de fundo, Ronaldo Alves fecha a porta para ele, toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Vasco da Gama no campo de ataque. Tá bem o Ronaldo Alves, não perdeu uma dividida até agora, aliás, tá indo bem o Ronaldo Alves. Exatamente, né? Jogando em casa, né? É verdade. Tem que jogando em casa, né? Teoricamente, jogando em casa. Ó, estamos vendo aí, né? Ó, bandeirão do Palmeiras. É verdade. É o show das torcidas. Exatamente. Lá na Arena da Amazônia. Lateral bola para a equipe dos homens. Vem para a cobrança. Gabriel Dias ao lateral com escanteio. Lançou lá dentro do tumulto. Afasta. Defesa completa o serviço. Giovanni Augusto. Edmar tocou de cabeça. Tenta ainda a equipe do Vasco. Gabriel Dias tocou lá dentro da grande área. Gabriel Peck tentou o domínio. Afasta Madson. Cadeado da defesa Bugrina. Tira para onde o nariz estava apontado. Bola caiu com o Júlio César. Tentou o passe no meio para o Lucão do Break. A bola bateu na cabeça do Juninho. Volta para a equipe do Vasco. Andrés Santos tentou a jogada. Tentou o chapéu em cima do Lucão do Break. A bola bateu no atacante da
equipe do Bugre, volta para a equipe do Vasco. Figueiredo de primeira, boa bola para Bruno Nazário. Bota na frente, tenta a jogada, na verdade, o Gabriel Peck. Gabriel Peck na jogada, fecha a porta para ele, firme, forte, cara de mal ali, o Ronaldo Alves para tirar. Lateral já cobrado, tem pressa o time do Vasco, Juninho lançou para dentro da grande área, toca de cabeça, sobrou com o Raniel, sai do gol Kozlinski. Toque de cabeça lá do Bruno Nazário, saiu do gol, Kozlinski fez a defesa e o jogo tá parado para atendimento médico do Ronaldo Alves. Fala, Claudinei. Legal, mandar um abraço aqui pro Márcio Bonanomi. Márcio de São João da Boa Vista, né? Um abraço pra minha cidade, São João da Boa Vista. O Sérgio Pinheiro, boa noite, galera. 2-0 Guarani hoje. O Eufune Zaniol também mandando um abraço aqui pro Lucas. Diz que a Casa da Criança Paralítica tem um excelente analista de comunicação. Opa, que alegria. Né? Muito obrigado. E a rapaziada curtindo aqui, eu esqueci de falar do nosso WhatsApp, né, Lucas? 98989-3526. Também à disposição do torcedor para participar com a gente. É isso aí, mande a sua mensagem, mande a sua foto, acompanhando o jogo e assistindo aqui os canais Futebol Interior, porque só aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto Três Vias. 31 minutos e meio deste primeiro tempo, pois não, Albertinho? A última partida do Guarani no estado foi em abril de 2006, quando empatou em 1-1 com o São Raimundo pela Série B. O Guarani também já enfrentou o Nacional e Rio Negro, ambos na década de 70. A informação para Bebidas Puti. 31 minutos 40 segundos, primeira etapa, tem falta o Guarani pela meia esquerda, campo de ataque. Falta pouco à frente do círculo central do gramado, vai sair jogando o Matheus Pereira. O árbitro vai dar a bola ao chão ali pro camisa 16, que domina e já parte em velocidade, já parte pro campo de ataque. Ele deixa curtir a jogada com o capitão Giovanni Jovinco Augusto. Ele volta a jogada no campo de defesa com o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves domina o camisa número 22, para, pensa, pisa, olha, joga novamente com o Matheus Pereira. Matheus Pereira encara a marcação lá do Gabriel Peck, devolve com o Giovanni Augusto por elevação, tenta o passe buscando o Leandro Vilela, afasta a defesa vascaína. A bola vai saindo em lateral, se sair lateral para a equipe do Guarani. É isso que acontece, a bola saiu para lateral, tentou ainda alguma coisa o Raniel, posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Você já ouviu o toque, 32 minutos e 20 segundos deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando ao Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Por enquanto ninguém é de ninguém lá na Arena da Amazônia. Por enquanto o Guarani 0, o Vasco também 0, o placar ao vivo, o Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. E tem gol do CSA, o CSA faz o primeiro, agora Náutico 0, CSA 1. Amanhã às 9h30 tem Bahia e Ponte Preta. Brusque e Tombense jogam no sábado às 7 da noite. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Amanhã tem transmissão ao vivo dos canais Futebol Interior. Tem Bahia e Ponte Preta, narração dele, Carlos Corsato, comentários de Franco Francisco e reportagens dele. André Luiz, o repórter feliz. Amarelou tudo lá pro Matheus Pereira, Alberti. Matheus Pereira, né, que é levando, né, um drible ali do camisa número 7, o Bruno Nazário. Aí não teve jeito, ele fez a falta, mas tava ali no meio campo. Não precisava fazer essa falta, não. Levou o cartão amarelo bobo. Cartão amarelo pra ele. Matheus Pereira, camisa número 16. Posse de bola pra equipe do Vasco no campo de defesa. Quase colocando o break e consegue recuperar. Volta a equipe do Vasco. Sai jogando com Figueiredo. Figueiredo caindo lá pela ponta esquerda agora. Tentou passe lá pelo meio com o Edmar. O árbitro manda seguir o jogo. Uma entrada dura do Lucão do break em cima do jogador do Vasco. O árbitro deu vantagem. O Figueiredo simplesmente parou. Falou, ô professor, você não vai marcar essa falta não? E o árbitro parece que voltou atrás e marcou a falta lá do Lucão do Break em cima do Edmar, o Albert. E não foi tão assim, é que o Lucão do Break é o seguinte, mais uma vez, é um trem, né? Um trem desgovernado. Ele acabou acertando a bola, mas também acabou acertando o jogador. Lembrando que o Matheus Pereira estava pendurado. Matheus Pereira, pendurado, não jogará contra o Sampaio Correia. Eliel, vem aí. Eliel, vem aí. Canais Futebol Interior, aqui nós assistimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem a equipe do Vasco para o campo de ataque, a bola bate, volta, sobra com o Andrei Santos. Abre na ponta direita para Gabriel Peck, sai da direita, vem para o centro, camisa número 11, tem habilidade. Fatiou na perna esquerda, cruzou no segundo pau, fechou Figueiredo, tocou de cabeça, a bola vai sobrar com o Raniel, passa por todo mundo. Andrei Santos tocou de cabeça, a bola passa direita no gol, vai fora. Tem desvio na defesa do Guarani, é escanteio.
O toque de cabeça do Andrei Santos dentro da grande área após um toque do Figueiredo. Ela passou pelo Raniel, o Andrei Santos tocou de cabeça, a bola passou perto da trave direita, foi pela linha de fundo. Escanteio para os homens lá pela ponta canhota, Alberti. A bola rondando ali, né? A bola passando na frente do goleiro Kozlinski. Andrei tentou, não conseguiu. Também passou pelo artilheiro Raniel. Uma bola fatiada da direita para a esquerda. Que chance perdeu o Vasco. Lá vem o Vasco, escanteio pro lado esquerdo. Escanteio, jogada ensaiada, Juninho, tabelinha curta com Bruno Nazário, voltou com o Juninho, abriu na perna direita, mandou o sarrafo pro gol, a bola explode no Ronaldo Alves. Bateu, voltou pra Lucão do Break, tome, contra-ataque do Bugrão. Vai. Lançamento pra Júlio César, imperador de Campinas, encata a primeira, segunda marcha, fechou no comando de ataque Bruno José, bola pra ele, pintou o gol do Bugre, afasta Anderson Conceição. Um lance perigoso do Vasco de um lado, um lance perigosíssimo do Guarani do outro, Alberti Cavalcante. Mais um pouquinho, se o Anderson Conceição não tivesse feito a unha, né, tivesse deixado o dedão crescido com a unha, seria o primeiro gol do Guarani. Pelo lado direito, contra-ataque mortal. Lucão do Break, Júlio César pelo lado direito, ele fez o cruzamento. Ali estava o Bruno José, pra entrar com bola e tudo. Ali, mas não, Anderson Conceição, ele tirou com aquela unha, sabe aquela unha que ele não cortou? Ele acabou tirando, mandou a bola para escanteio, quase, o Guarani abre o marcador, Lucas. Lateral, bola para a equipe do Guarani pela ponta direita, balança o esqueleto, Diogo Matheus, sai curtinho com o Giovanni Augusto, devolveu com o Diogo Matheus, tabelinha curta, ainda Giovanni Augusto na linha de fundo, tentou brigar, a bola bateu na marcação, afasta Figueiredo, tira do jeito que dá o camisa 15 da equipe do Vasco, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na BetChamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Matson tropicou na bola, perdeu, lá vem o Vasco. Juninho pela ponta esquerda, deixou com o Andrei Santos dominou. Gabriel Dias passou, feito um raio, mas aí tem Júlio César, o imperador de Campinas, fazendo a cobertura, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, cobrindo a lateral. Tira para a equipe do Guarani na sequência da jogada, falta em cima do Andrei Santos, jogo parado. Posse de bola para a equipe do Vasco na metade do campo. Fala, Claudinei. Mandar um abraço aqui pro Léo Godoy. Boa noite, Claudinei Corsi, sou seu fã e de toda a equipe do futebol interior. Dali Bugrão, hoje vamos começar a reagir nessa Série B. Diz aqui o Léo Godoy, Lucas. Vem levantamento, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga do Bugre. Rebote e volta com o Edmar pela ponta esquerda, desce o Vasco de novo pro campo de ataque. Deixa curtir a jogada com o Figueiredo. Figueiredo devolveu com o Edmar, olhou pra dentro da grande área, vem cruzamento no segundo pau, Kozlinski. Firme, sai na entrada da pequena área para fazer a defesa, firme, seguro, ninguém tasca, ninguém vê essa bola do goleiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Pois não, Claudinei. Tatiane Alves Costa, alô Vasco, Genival de Marabá, do Pará. O Mercúrio Titânio tá por aqui também. Salve, bora Bugre. E o Cláudio o Guarani Luz... descendo, cruzou no segundo pau. Lucão do Break fechou, afasta a defesa do Vasco. Lucão do Break subiu lá no terceiro andar, a defesa vascaína tira. Pois não, Claudinei, pode completar. E o Cláudio Luiz diz aqui 2-0 pro Guarani em cima do Vasco. Curta, compartilhe, comente contigo, nós somos muito mais fortes. Vamos bater a meta de 50 likes até o fim da nossa transmissão contigo. Nós somos muito mais fortes. Lá vem Bugrão, lançamento para Bruno José, posição legal, dominou, perna esquerda, bateu para fora. Bruno José dominou com categoria, ele ia mandando sarrafo de perna canhota, a bola explode na zaga, vai fora, escanteio, desce com perigo, tá madurando o gol do Bugrão, Alberti. O facão, Giovinco Augusto, ele no meio campo, hein? Pelo lado direito, ele viu Bruno José passando por trás da zaga. Ele dentro da área, parou, dominou perto da meia-lua. Ele tentou a finalização com a perna esquerda. Ali houve desvio no último minuto pelo zagueiro do Vasco. Escanteio pelo lado esquerdo. Que chance o Guarani perde, hein? Tá bom o jogo pro Guarani, 38, quase 39 a primeira etapa. Matheus Pereira na bola, capricha Matheus. Capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Vem pra cobrança Matheus Pereira, atenção, torcedor bugrino, quem sabe agora na bola parada, o primeiro gol do Bugrão. Lançou no segundo pau, subiu, tocou de cabeça com o Ronaldo Alves. Voltou pra Matson dentro da grande área. Encara a marcação de Edmar, ainda Matson com a bola, voltou pra Ronaldo Alves. Cruzou no segundo pau, saiu do gol, Thiago Rodrigues sai errado. Tem rebote dentro da grande área, Giovanni Augusto bateu por cobertor, vai pintar o golaço na trave. Voltou Hernando, tocou de cabeça, espalma Thiago Rodrigues. Milagre do arqueiro vascaíno, quase o primeiro gol do Bugrão, Alberti. Linda
a jogada pelo lado esquerdo, pelo lado direito, o cruzamento do Ronaldo Alves, a bola passou por toda a zaga do Vasco, ali sobrou pra ele, Giovanni Augusto dominou e mandou de perna esquerda por cobertura, ali o goleirão Thiago Rodrigues estava levantando, nada poderia fazer, a bola explodiu na trave, ali depois voltou ali pro jogador do Guarani, que veio batendo de trás, né? Ali o Hernando veio batendo de trás, uma ótima defesa do Thiago Rodrigues, que ficou reclamando, pedindo saída de bola ou falta, foi amarelado, mas que chance o Guarani perdeu, e lá vem Giovanni Augusto na bola, pelo lado direito, escanteio. Giovanni Jovinco Augusto pra fazer a cobrança, quem sabe na bola parada, o primeiro gol do jogo. Atenção, torcedor do Bugre, boas energias agora nesse lance, tô sentindo que vai sair o gol. Vem pra cobrança, Giovanni Augusto na perna direita, levantou no meio da grande área, sobe a defesa, Anderson Conceição tira, rebote e volta com Matheus Pereira, abre bola na ponta esquerda com Júlio César, o imperador de Campinas, encara a marcação, volta a jogada mais atrás com Matheus Pereira, fatia, lançou dentro da grande área, o toque de cabeça foi lá pra dentro, fechou Madison, afasta Figueiredo, bola que sobe, bola que cai no peito de Bruno Nazário, que bota no chão, chama de Mamor, puxa o contra-ataque para a equipe do Vasco, abre na ponta direita para Gabriel Peck, dominou, dormiu no ponto, perdeu, no peito, na raça, conseguiu ficar capaz da bola, Leandro Vilela, derruba o jogador do Vasco, é falta, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Vasco, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. O jogo fica bom na Arena da Amazônia, falta para a equipe do Vasco, lá pela ponta direita, vai sair jogando o Bruno Nazário, o árbitro pede para ele voltar um pouco a posição da bola, porque estava um pouco adiantada, falta para a equipe do Vasco, tem pressa o camisa número 7, quer cobrar rápido, mas a equipe do Guarani já está toda no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vem Vasco pro campo de ataque, o Juninho deixa a jogada com André Santos volta a jogada com Juninho, faixa esquerda do gramado, encara a marcação de Giovanni Augusto, ele volta a jogada com Anderson Conceição, domina, invade a linha territorial, Bugrina tocou no comando de ataque, ela passou ali pela marcação, passou também pelo jogador do Bugre, na sequência da jogada falta em cima do Bruno Nazário, falta pela meia esquerda, falta que pode levar perigo ao gol do Kozlinski, Albert. O Vasco começa a rondar de novo, né, à frente ali na zaga do Guarani, foi ali o camisa número 7, viu? Foi o Bruno Nazário que recebeu a falta, ele foi proteger a bola, recebeu o toque por trás, falta perigosa ali na intermediária, perto da grande área, falta perigosa, lá vem o Vascão. Lá vem o Some, falta pela minha esquerda, pouco mais de 30 metros à distância do gol, uma falta lateral, mas que pode pintar jogada perigosa. Já vi jogador bater direto essa falta, é uma falta pela meia na intermediária, os jogadores do Vasco podem lançar essa bola com perigo para dentro da grande área. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa daí, Ronaldo Alves, se vira para subir, tirar essa daí, Hernando. O Figueiredo para bater de perna direita, o Bruno Nazário para bater de perna esquerda, Bruno Nazário rolou, deixou com o Figueiredo para Andrei, tentou a devolução de primeiro dentro da grande área, o passe do Andrei não foi bom, tira a zaga do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Perde a jogada na metade do campo, Giovanni Augusto, Leandro Vilela no peito, na raça recompõe, deixou para Madison, boa jogada para Júlio César, são 4 contra 3, Júlio César recebeu pela meia, bateu de pé direito, bateu mal Júlio César, tinha o Giovanni Augusto livre na ponta canhota, ele quis decidir sozinho, jogar à direita do gol do Thiago Rodrigues, tiro de meta para a equipe do Vasco. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Wagner Ferreira teve boa chance agora, o time do Guarani, mais uma vez o Júlio César, mas aí quis decidir sozinho, bateu mal na bola. Bom, belo contra-ataque do Guarani, pegando de desprevenida a defesa do Vasco. Era para 4 contra 3, você mencionou na transmissão. E o Júlio César tomou a iniciativa pior que ele tinha. Ele tinha jogada pela esquerda, tinha pela direita e resolveu finalizar. Um traque longe do gol. Mas mesmo assim o Guarani está melhor no jogo, embora pode ser que não tenha a posse de bola. No scout deve aparecer o Vasco. Mas a chance que o Guarani criou contra praticamente nenhuma do Vasco. Faltam 8 likes para batermos a meta de 50. Se a gente bater a meta de 50, vamos para 70 likes. Ajude os canais Futebol Interior a crescer. Fala, Albert. Caiu quando sentiu, né? Nesse contra-ataque todo aí, o Juninho, o camisa número 50, né? Que foi roubada a bola, o Vilela roubou a bola e ali armou o contra-ataque. O Júlio César tinha 3 opções, ele escolheu a pior, que ele já fez vários gols assim,
né, no campeonato, ele tem um gol só camisa, né, no campeonato. Não vamos deixar pra lá. Então ele escolheu a pior coisa pra fazer. Ali o Juninho acabou sentindo e ali recebendo atendimento médico. Lucas. Pois não, Claudinei. Acho que eu não falei aqui do Marcelo Alexandre, ele diz aqui, boa noite, galera, vamos Novo Grão. Tá difícil, o time está loucão, não sai uma finalização. Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Queima Jesus. Olha o Guarani descendo, tentativa de cruzamento do Júlio César, a bola bate na marcação, sobra com o Thiago Rodrigues, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Essa ladeira sai jogando o Vasco no campo de defesa, Bruno Nazário volta a jogada com Gabriel Dias. Gabriel Dias abre bola na ponta direita para Gabriel Peck. Botou na frente e tentou a jogada do Pebolim ali, melhor, Matheus Pereira, firme. Não tem jogo fácil lá para os ponteiros do time do Vasco. Bola tomada e tome, contra-ataque do Bugrão, Matheus Pereira para Giovanni Augusto, encara a marcação do Quinteiro, ainda Giovanni Augusto Quinteiro, cara de mal para ele, o camisa número 2, toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe mais do Guarani, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré, loja 1, ao lado do Posto Fininho, loja 2, no Bandeirantes. Lateral bola para a equipe do Guarani, vamos até 47 minutos neste primeiro tempo, Giovanni Augusto, toque de craque para Júlio César na linha de fundo, dominou, girou, encara a marcação, devolveu para Giovanni Augusto, cruzamento, a bola vem fechada, Thiago Rodrigues, firme, segura o arqueiro do Vasco para fazer a defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Pois não, Alberti. Detalhe ali, agora essa jogada pelo lado esquerdo, né? Ali quando o Giovico Augusto, ele cruzou dentro da grande área, cruzou curto. Ali para o atacante fazer o facão. Ali o Lucão do Break ficou esperando a bola na cabeça. Ali o Giovanni Augusto ergueu os braços, bravejou. É no facão! Então hoje o Giovanni Augusto quer partida. E vem Vasco, Andrei Santos, pode ser o último lance do primeiro tempo, fatiou pra dentro da grande área, afasta Matheus Pereira, domina tranquilamente o Júlio César no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Vai terminar o primeiro tempo, 46:55, o árbitro prometeu até 47, a bola chega na metade do campo, o Giovanni Augusto domina a trila, o apito árbitro, aponta o centro de campo, o senhor Paulo Roberto Alves Júnior termina a primeira etapa na Arena da Amazônia. 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Vasco. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, um intervalo inteligente, FI. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! 10 da noite, mais 20 minutos, intervalo FI, em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse o site pronealimentos.com.br. Albert Cavalcante, o seu destaque deste primeiro tempo, 0 para todo mundo, Albert. O Guarani que está jogando em casa, entre aspas, né? O Guarani que mudou o seu mando de campo para a Arena da Amazônia. O Guarani começou mais ou menos, mas no final da partida aí mostrando todo o potencial, a mudança, a virada de chave. Quem sabe, hein? Quem sabe o Guarani sair dessa zona incômoda. O Guarani que ficou aí com 44% de posse de bola, 56% para o Vasco, porém finalizou mais, 9 vezes para o Guarani e 3 vezes para o Vasco, Claudinei Corsi. Legal, Wagner Ferreira, eu te pergunto, o placar é justo ou alguém mereceria sair vencedor, Wagner? Não, não é justo não. O Guarani, muito embora tivesse menos posse de bola, como disse aí o Albert Cavalcante, criou 5 chances reais de gol. Não mais que isso, porque eu anotei aqui as 5 chances que teve foram as que ele teve mesmo. Com o Júlio César, com o Diogo Matheus, com o Bruno José, uma confusão na área, o Hernando de cabeça quase que faz. No final, aí o Júlio César numa indefinição, com um contra-ataque, 4 contra 3, escolheu a pior opção, chutou para gol, errou o alvo. Então o Guarani criou muita chance de gol e para mim merecia ter saído desse primeiro tempo com a vantagem de pelo menos 1-0. Tá legal, Wagner Ferreira, o melhor do Bugre para você nesse primeiro tempo, Wagner? É como destacou o Lucão aqui do meu lado. O Ronaldo Alves não perdeu uma dividida, porque o Vasco tentou chegar, mas cruzou, Ronaldo Alves tirou uma jogada perigosa, que a bola estava em cima da linha, o Hernando tirou, mandou para escanteio, mas assim, bolas casuais, não foram chutes de fora da área, o Vasco não conseguiu, porque o Guarani está bem postado na defesa e não está permitindo nada ao Vasco, está tentando, mas por isso o destaque ficou ali pro Ronaldo Alves, que não permitiu nada ao ataque do Vasco. E no time do Vasco da Gama, Wagner Ferreira, quem é que você destaca positivamente? Tem um cabeludinho lá, um tal de Figueiredo, tem 20 anos, ele acho que foi o cara que mais pegou na bola. O que se esperava desse Gabriel Peck, que vinha sendo um destaque no time do Vasco, hoje sumido, né? Engolido pela defesa do Guarani. Legal, são 10 horas mais 22 minutos, já tem mais Wagner Ferreira aqui no nosso intervalo FI. Mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Yutaka Shimozono, lembrando o Yutaka que sábado tem Mega Sena acumulada 53 milhões de reais. Participe dos bolões da... É dinheiro, hein? É dinheiro. Participe dos bolões do Shimozono Mega Sorte Loterias, Campos Elísio, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa, 3 lojas para você em Campinas. Um grande abraço aí, o Taka Shimozono, sempre ligado com a gente aqui nas jornadas esportivas. 10h23, a gente volta já já.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25.000. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsini. 10h26, Faltam 47 3. likes, faltam 3 para que o Lucas quer, 50 likes no nosso canal do YouTube. Mandar um abraço aqui pro Mário Garotinho também, tá com a gente aqui. O Wagner Ferreira, time do Guarani. Não é para mexer não nesse segundo tempo, né, Wagner? Pelo menos não de cara, né? Se tiver que melhorar alguma coisa, se o técnico Benuro olhar para trás, ele vai ver pouca coisa. Ele vai ver Ronald, vai ver Nicolas Careca, vai ver Iago, vai ver Marcinho. Então, como o Guarani tá bem, né? Eu já até disse que o Guarani merecia terminar o primeiro tempo na vantagem, pelo menos de 1-0. Ele não vai mexer. Com certeza deve voltar com o mesmo time. Agora, o Guarani não tem um time ruim. Ele precisa de um organizador. Porque o Guarani não tem jogada ensaiada. Não e um tem ataque funcionar um pouquinho mais, né, Wagner? Exatamente. Botar a bola pra então, dentro, né? Esperamos, né, que o Chamusca seja esse homem que o Guarani tá precisando. Porque tem uma jogada pelo lado direito lá com o Bruno José que é muito interessante e foi pouco explorado. Ele quando pega a bola, alguém ainda teria que correr para receber. O Wagner, o Giovanni Augusto não é esse organizador? Não é. Não é. Desde que ele chegou ao Guarani, o pessoal fala, é o meia esquerda que veio pro lugar do Regis. Mas longe disso, ele é um meia ofensivo, meia atacante, não é um meia armador. Ele tenta ser, mas realmente não consegue ser esse homem que o Guarani tá precisando. Ô Wagner, você acha que ele escolhe jogo pra jogar bem, Wagner? É o tal negócio, né? O Guarani se dá bem com jogos contra times vamos dizer, de maior expressão. Talvez porque tenha, né, holofotes. Maior visibilidade. Holofotes em cima e tal, Tomador então no vamos pescoço. aparecer. Agora, ele tá devendo, né? O Giovanni Augusto tá devendo. Hoje aqui, por exemplo, me diz uma jogada de destaque dele. Nos 5 lances do Guarani, ele... passe que foi a jogada do Bruno José, que ele chutou em cima da só marcação. Isso, muito pouco com um cara que veio para ser protagonista no time. Legal, no Facebook aqui, não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu vou tentar dar uma recuperada aqui. O Paulo José Antônio da Silva Secato, vamos Guarani, estamos na torcida pelo Bugre. Quem mais aqui? O Leonardo Oliveira Maria, torcendo para o Vasco da Gama. Sâmia Diniz. Isso aí, Sâmia Diniz. Oi, dá um alô aqui em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Muito legal, hein?
Legal, rapaziada do Amazonas, Gabriel, em São Gabriel da Cachoeira. Será que tem muita cachoeira aí, Sâmia? Se tiver, a gente vai aí para dar uma curtida nas cachoeiras. O Eufúnio Zanioldes que deixou o like, compartilhou a nossa live. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no Facebook. O Natalino Souza Rosa. Boa noite, Claudinei e toda a equipe do Futebol Interior. Acompanhando a transmissão aqui de Hortolândia. E que Deus ajude o Bugre. É um caso para se pedir mesmo, né? Falar em Hortolândia, é aniversário da cidade hoje, se eu não estou enganado. Exatamente, feriado, né? Em Hortolândia, né? Tá muito bem. O Wagner Ferreira, Paulo Roberto Alves Júnior, árbitro da partida. Foi bem, Wagner? Foi bem. Tratou de punir jogadas mais violentas com cartões amarelos, deu 2 cartões. Um foi por reclamação, né, pro goleiro do Vasco. O outro foi por jogada mais ríspida, né, no caso do Matheus Pereira. Tá bem. Ele que tem 39 anos, ele que é um representante comercial na cidade de Maringá. Um detalhe aí com esse árbitro aí, ele apitou aquele primeiro jogo da Ponte aqui em Campinas contra o Grêmio. Ele apitou Ponte 0, Grêmio 0. E ele ficou também nos holofotes quando expulsou o Gabigol num jogo Flamengo-Inter de Porto Alegre. Ele, por ironia, o Gabigol bateu foi expulso, bateu palminha. Esse árbitro aí tratou de mandar o Gabigol pra fora. Parabéns, né? Era aniversário dele. Né? Quem sabe, né? Claudinei, tem gol. Tem gol? Então informe aí o plantão esportivo Lucas de Souza. Lá na Libertadores é o terceiro gol do River Plate. River Plate 3, Colo-Colo 0. Ah, tá, mas é 2 times de fora, né? Por isso que eu trouxe. River Plate? Ninguém liga, outro destaque no time do Guarani vai ficar pro Leandro Vilela. Jogador batalhador, hein? E talvez ele não seja um bom jogador. Como não é mesmo? O Albert Cavallo não sabe disso. Não é jogador de chegada, de finalização. Jogador de desarme e tá ajudando muito a defesa, não deixando o Vasco jogar. Tá bem o Leandro Vilela. Ô, Albert, você postou aí no nosso grupo essa semana um gol de bicicleta, ô Albert. De quem foi o gol de bicicleta que você postou? Eu postei um gol de bicicleta. Foi do Guarani Sub-20, se não me engano. Não foi do jogador que veio do Flamengo? Ah, sim, que eles. Lá do Ninho do Urubu, né? Ele escapou do incêndio lá, não é isso? Exatamente, o gol de bicicleta e todo dia. A maioria da torcida, dos torcedores pedindo, sobe esse menino. Sobe esse menino. Pra ensinar a rapaziada a fazer gol, né? Exatamente, foi um golaço. Se você acha aí, eu queria mostrar esse gol aqui, viu, Albert? Porque eu perdi aqui no meu Zap. Se você tiver condições de recuperar aí, a gente mostra depois aqui. Nem que for no fim de jogo. 10 horas mais 31 minutos, eu vou ficando por aqui no intervalo FI, volto no fim de jogo. A partir de agora, reassumindo o comando da jornada esportiva, vem ele. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta e aqui nos canais Futebol Interior tu é feliz da vida. Equipes perfiladas no gramado, vai rolar o melão no segundo tempo. Vasco agora do lado direito do seu computador do seu smartphone. Já o time do Guarani jogando do lado esquerdo do seu computador do seu smartphone. Vai começar o jogo no segundo tempo. Aparentemente ninguém mudou, nem Vasco nem Guarani, certo, Albert? Certo, e Claudinei Corsi, está na mão o seu pedido. Ok, daqui a pouquinho você manda pro nosso Felipe então, e a gente no fim de jogo vai reproduzir esse golaço aí do jogador das categorias de base do Guarani. Vai começar o jogo no segundo tempo. Trila, o apito árbitro. Apita Paulo Roberto Alves Júnior. Começa o segundo tempo na Arena Amazônia. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou lembrar a emoção. Você amante do esporte bretão, vem comigo, família. Curtir o segundo tempo de por enquanto. Vasco 0, Guarani também 0. Lançamento, bola solta lá no comando de ataque, buscando o Gabriel Peca. A bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Pois não, quem entra e quem sai. Mudou, né? O Juninho, ele que no final do primeiro tempo tomou aquela pancada, né? O camisa número 50 não aguentou, foi embora, entrou 18, Matheus Barbosa. Juninho, camisa número 50, foi embora, entrou 18, Matheus Barbosa. Pelo Vasco, a informação para a Academia Arte Center. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, a saída do Juninho, que vinha fazendo um bom jogo para a entrada do Matheus Barbosa, Agnão. O cabeça de área do Vasco da Gama, um jogador novo ainda, 21 anos, mas se contundiu aí, como disse o Albert. Então entrou aí o jogador Matheus, uma alteração por contusão, então vamos ver como é que fica. Vem Guarani, programa de ataque, Matheus Pereira soltou na linha de fundo para Júlio César, o imperador de Campinas não alcança, a bola sai pela linha de fundo, sai para a linha lateral no campo de defesa da equipe do Vasco, lateral bola para a equipe do Gigante da Colina.
masculina, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Lateral cobrado, briga a bola, a equipe do Guarani no campo de defesa para a jogada. Andrei Santos faz o break, rebobina a fita, recalcula a rota, tenta o passe para Figueiredo, passe errado, Matson tomou, soltou para Júlio César, tentou no comando de ataque, Lucão do break, foi desarmado. Quinteiro tira dele, completa o serviço, Gabriel Dias joga pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de ataque, vai balançar o esqueleto, Matheus Pereira. Matheus Pereira com a bola na mão, espera alguém se movimentar, que se movimenta, tem preferência. Giovanni Augusto tentou devolução, devolveu errado, devolveu totalmente errado. Retoma a posse de bola a equipe do Vasco, despacha, manda para frente. Bola vai saindo em linha lateral, lateral bola para a equipe do Guarani, agora no campo de defesa da equipe do Guarani, junto à linha lateral dos técnicos. Fala, Alberti. Por incrível que pareça, o Guarani é o time com maior média de finalizações certas da Série B. Média de 6,86 por jogo. Só falta a bola entrar na casinha da emoção. Tá numa urucubaca esse time do Guarani. A bola chega, o chute acontece, mas ela não tá entrando. Quem sabe hoje não é a redenção do Bugrão no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem tudo pra ser. Um jogo de grande projeção contra o Vasco. Tem tudo pro Guarani conseguir os 3 pontos e começar a engatar vitórias nesse campeonato da segunda divisão. Vem o time do Guarani pro campo de ataque. Vinha, Diogo Matheus perde a posse de bola. Retoma o Vasco no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalha o Vasco no campo de defesa com o Quinteiro. Deixa a jogada com o Andrei Santos. Andrei Santos apara a jogada, deixou a jogada com o Anderson Conceição. Carequinha, quarto zagueiro da equipe vascaíno. Vem o Anderson Conceição, dominou, solta essa bola mais à frente com o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa acabou de entrar, soltou na ponta direita para Gabriel Dias. Tem espaço, soltou para Figueiredo. Figueiredo, camisa número 15, pé direito na bola, vem a bomba, espalma Kozlinski. Uma bomba do Figueiredo lá do meio da avenida. Foi bem o camisa número 30 do Guarani. Espalmou, mandou pra fora, escanteio pros homens, Alberti. É o Figueiredo, ele que no primeiro tempo fez o salseiro pelo lado direito, ainda continua. Mais uma jogada, a primeira jogada do segundo tempo pelo lado direito, ali. Na intermediária, o Figueiredo recebeu a bola de primeira, ele mandou um sapataço. Ali estava Kozlinski, fez a defesa, mandou a bola para escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo, lá vem o Vascão. Vem escanteio para a equipe dos homens lá pela ponta esquerda, vem para a cobrança Bruno Nazário. Aí o senhor Paulo Roberto Alves Júnior aproveita para trocar uma ideia lá com o Edmar e também com o Ronaldo Alves. Falou para parar de brigar, senão vou ter que dar cartão amarelo para vocês. Então põe o dedinho aí, vira amiguinho. Então, põe o dedinho, vira amiguinho, tá tudo certo. Escanteio para a equipe do Vasco, escanteio para os homens lá pela ponta esquerda, vem pra cobrança Bruno Nazário, vamos tirar daí, Ronaldo Alves se vira, Hernando pra tirar essa bola daí, escanteio, vai pintar, Chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Bugre, vem levantamento no primeiro pau, o toque de cabeça do Raniel, ela passa, a esquerda vai fora. Passa, a esquerda vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 4 minutos e meio, segunda etapa de jogo, 0 Vasco, 0 para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Bateu o tiro de meta ali no peito do Matheus Pereira, ele se enrolou todo com a posse da bola. Lateral de graça para a equipe do Vasco, já cobrado pelo Gabriel Dias. Ele deixa a jogada com o Figueiredo, acabou de mandar um sapataço para frente. Vem a equipe do Vasco com o Raniel, tentou a jogada, afasta com o Ronaldo Alves. Rebate, voltou com o Figueiredo, tabelinha bonita. Matheus Barbosa para Figueiredo, foi pro chão. O árbitro manda seguir o jogo, retoma a posse de bola da equipe do Guarani no campo de defesa. Leandro Vilela tentou ligar com o Júlio César no contragolpe, Quinteiro. Fecha a porta, tira para a equipe do Vasco. Na sequência do lance, ela sai pela linha de lado. É mais um lateral. Mais um lateral para a equipe do Vasco. Campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lateral bola para a equipe do Vasco. Campo de ataque. Já passa a metade do campo o time do Vasco. 5 minutos e meio. Segunda etapa de jogo, 0 Guarani, 0 Vasco. O jogo é bom aqui na Arena da Amazônia. Legal demais ter você conosco aqui nos canais Futebol Interior. Vamos bater a meta. 50 likes até o fim da nossa transmissão. E se bater essa meta até antes dos 10 minutos do segundo tempo, vamos para 70 likes até o fim da nossa transmissão. Curta, compartilhe, comente. Contigo nós somos muito mais fortes. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria
Maria Antônia, em Sumaré. Falta pro Vasco lá pela ponta direita. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da cozinha Bugrina, Alberti. O Lucas, e o goleiro Kozlinski é o segundo goleiro com mais defesas praticadas no campeonato, com 23. Informação para Bruma. Falta para a equipe do Vasco lá pela ponta direita. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da cozinha Bugrina. 6 minutos e meio, segunda etapa. 0 para o Guarani, 0 também para o Vasco. As melhores chances no primeiro tempo foram do Bugrão. Síndrome de segundo tempo, não, né? Meu Deus, já chega dessa síndrome, hein? Já chega de jogar bem no primeiro tempo e mal no segundo. Vem pra cobrança Bruno Nazário para bater de perna esquerda. Bruno Nazário para bater de perna esquerda. O Gabriel Peck para bater de perna direita. O Gabriel Peck já desistiu, foi lá para dentro da grande área. É o Bruno Nazário para fazer a cobrança. É o canhotinho, camisa número 7. Vem levantamento com veneno na marca do pênalti. Afasta a defesa, tira. Rebote voltou, Gabriel Peck tocou de cabeça pra dentro da grande área. Tira a zaga do Bugrão, completa o serviço, tira do jeito que dá Lucão do break. Rebote cai pela ponta direita, Bruno Nazário. Consegue no peito na raça, no pé de ferro. Conseguiu tocar pela ponta esquerda para Edmar. O árbitro para o jogo, marca a falta. Falta em cima do Imperador de Campinas no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Falta para a equipe do Guarani no campo de defesa. Ronaldo Alves pede um ok ali do árbitro. Uma certa demora para bater a falta ali. O Ronaldo Alves, Albert Cavalcante. Tá esperando o que o camisa 22 do Guarani, hein? Posicionamento também, né? Esfriar um pouco a partida, né? 7 minutos do segundo tempo. O Guarani não conseguiu sair ainda. Ele, o Ronaldo Alves, dando aquela migué. E lá vem o Bugrão. E lá vem o Bugrão. Giovanni Augusto toma essa bola no campo de ataque. Soltou para o Lucão. Pé direito na bola, vem a bomba. Ela passa. A esquerda vai fora. Passa, a esquerda vai fora, vai pela linha de fundo. Primeira boa chegada do Guarani no segundo tempo, Alberti. Só por causa que nós falávamos, né? A primeira do Guarani. Ali, bola de pé em pé, é isso que o Guarani precisa. Lucão do break, de longe, tentou surpreender o goleiro Thiago Rodrigues, porém ele pegou meio na orelha da bola. A bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta. Segue Guarani 0, Vasco 0. A informação para a pizzaria do Dadá. Sai jogando a equipe do Vasco no campo de defesa. Andrei Santos dominou, faz o passe na ponta esquerda. Quarta zaga com Anderson Conceição. Domina, recalcula a rota, volta a jogada com Thiago Rodrigues. Pressionado pelo Lucão do break, sobe toda a marcação do time do Guarani. Anderson Conceição para Andrei Santos na ponta esquerda para Edmar. Consegue sair bem o time da Cruz de Malta. Lançamento em profundidade buscando o Raniel, afasta a defesa. A bola voltou com o Bruno Nazário, tira a zaga da equipe do Guarani. Rebote voltou com o Matheus Barbosa pela meia direita. Abre na ponta para Gabriel Dias. Olha para dentro da grande área. O barbudinho do time do Vasco. Cruzou no segundo pau. Ela passa por todo mundo. Passa por todo mundo. Passa por toda a extensão da área. Sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bugrão. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Legal demais ter você aqui conosco lá nos canais Futebol Interior no YouTube. Canal Futebol FI também no YouTube. Curta, compartilhe e comente a nossa transmissão no WhatsApp. Mande a sua mensagem. Tá aí o número embaixo para você. 19 98989 3526. 98989 3526. No Facebook também. Compartilhe a nossa transmissão. Deixe a sua mensagem. Participe. Seja o nosso comentarista interativo. Bate pra frente, Kozlinski. A bola que sobe, bola que cai. Cai na esquerda. Tentou o toque de cabeça. Giovanni Augusto. Toque errado. Retoma Figueiredo para equipe do Vasco. No pé de ferro. Perdeu a posse da bola. Retoma o Guarani. Lá vem Guarani pro campo de ataque. Matheus Pereira para Júlio César de primeira jogada na ponta esquerda para Lucão do break. Foi pro chão. Falta nele. Falta em cima do Lucão do break. O jogo parado. Derrubaram o tanque lá pela ponta canhota, Albertinho. Pela ponta canhota. É o tanque do break que ia fugindo. Ali ele deu um drible de corpo. Ali não teve jeito, né? O camisa número 13, o Gabriel Dias, acabou pegando por baixo. E por incrível que pareça, ele apanha, chora, mas levanta. É o tanque do break, já tá de novo na partida. Falta pelo lado esquerdo, lá vem ele. Como todo brasileiro, Lucão do break levanta, apanha, mas sai sorrindo. Falta pra equipe do Guarani, falta lateral para a ponta esquerda. Quem sabe agora? Quem sabe na bola parada, o primeiro gol do Bugrão no jogo, 10 minutos cravado o segundo tempo. Vem pra cobrança, Matheus Pereira, vem no capricho na perna canhota. Levantou no capricho lá dentro da grande área, sobe a defesa do Vasco, tira. Voltou pra Júlio César, ele perde o domínio da bola. Tira dele Bruno Nazário, completa Figueiredo e tome contra-ataque dos homens. Bola na ponta direita, Bruno Nazário recebeu a aposta corrida com o Matheus Pereira no X1. Matheus Pereira leva vantagem, toca pela linha de fundo, escanteio. Sou mais você, Matheus Pereira tocou pela linha de fundo, escanteio pros homens lá pela ponta direita, Alberti. Bruno Nazário contra ele. Matheus Pereira amarelado. Ali apostaram corrida desde lá de trás, hein? Um contra-ataque forte, um contra-ataque tinha tudo para chegar primeiro o atacante no Vasco. Matheus Pereira, ele mandou a bola para escanteio pelo lado direito. Lá vem o Vascão na bola. Informação para a Prona Alimentos. De bobeira esse escanteio, hein? Ele em cima da linha de fundo,
Deixa só protege, só protege o tiro de meta. Escanteio pro Zami lá pela ponta direita, vem pra cobrança Bruno Nazário, vai bater de perna canhota, vem bola fechada pra cima do Kozlinski. E tem uma pequena convenção de jogadores vascaínos pressionando exatamente o goleiro do Bugre pra dificultar essa saída dele. Vem levantamento, bola perigosa, toque do Raniel, passa a direita do gol, vai fora! O Raniel subiu livre, é um atacante perigosíssimo. Cruzamento do Bruno Nazário na entrada da pequena área. Rapaz, se ele consegue tocar de cabeça do jeito que ele queria, na gaveta, Albertinho. O Raniel normalmente não perde chance assim, né? O cruzamento na área tava um forfé, essa é a verdade. Ali o Raniel esperto, ele ficou paradinho, só esperando, né? Ali o que o Matheus Pereira iria fazer. O Matheus Pereira, graças a Deus, não caiu na dele, né? A movimentação do Raniel. Mesmo ele subindo livre, leve e solto, ele não subiu tão livre, leve e solto. Ele acabou cabeceando meio torto. Se ele tivesse inteiro na jogada, era gol do Vasco. E quando vai mudar, hein? Camisa número 19 está entrando aí no Vasco. E vamos ver aí o Palácios. É o Palácios, também conhecido como Carlitos. Isso, Palácios está entrando. Vamos ver quem está saindo. Saiu Bruno Nazário, viu, então, Albertinho? Bruno Nazário, número 7. Foi embora. Adeus, Bruno Nazário. Até a próxima. E 19, Palácios entrou. Então, Palácios 19 dentro, Bruno Nazário fora. A informação para Betmaster. Aí o técnico mexe lá, o comentarista fala aqui, fala Vagnão, entrada do Carlitos, o Palácios, camisa 19 no lugar do Bruno Nazário. O Bruno ficou devendo, né? Um jogador que realmente em time grande não aparece. É um jogador para time mediano, como brilhou. Eu gostei muito dele quando jogou no Guarani aqui, naquela temporada, em que o Guarani ficou campeão da Série A. Ó o Bogrão descendo pela direita, Bruno José para Giovanni Augusto. Aí cruzou fraco. Então eu acho que é uma alteração que o Vasco vai levar vantagem. Saída do Bruno Nazário para a entrada do Palácio. Vulgo Carlitos. É o Carlitos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. 13 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B. E o placar do jogo é esse. Por enquanto, ninguém é de ninguém na Arena da Amazônia. Guarani 0, Vasco também 0. O placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, lá em Recife, o Náutico segue perdendo para o CSA por 1-0. Bola rolando no segundo tempo. Amanhã, às 21h30, tem bola rolando lá na Fonte Nova, em Salvador, para Bahia e Ponte Preta. O comando aqui de Carlos Corsato. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos Canais Futebol Interior. Eu tô o quê? Feliz da vida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalha a jogada do Vasco no campo de defesa de Edmar. Adianta a jogada com camisa número 11, Gabriel Peck. Devolve a jogada com Edmar. Ele rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo com Anderson Conceição. Quarto zagueiro da equipe da Cruz de Malta. Lá vem Vasco pro campo de ataque. Lá vem os homens. Toca a bola, equipe carioca. Bola na ponta esquerda, Gabriel Peck. Gabriel Peck volta a jogada com Anderson Conceição. Recebe a pressão de Lucão do Break. Ele prefere o lançamento errado. Madison rebate pra frente. Giovanni Augusto tentou acionar Lucão do Break. Chega o Anderson Conceição, tira. A bola volta na metade do campo. Madison tocou pra Giovanni Augusto de primeira com Leandro Vilela. Abriu na ponta direita pra Bruno José. Aposta a corrida no X1 em cima do Edmar. Melhor pro lateral esquerdo da equipe do Vasco. Ele volta a jogada com o Thiago Rodrigues. Que despacha, manda pra frente. Bola que sai, bola que cai. Que isso, hein, Madison? Botou no chão, chamou de meu amor. Botou a bola, amaciou no relvado e saiu jogando com categoria. É isso aí, Madison. Fazendo boa partida, camisa 98 do Guarani. Deixa a jogada com o Diego Matheus. Dei para Giovanni Augusto. A cabeça pensante no meio campo da equipe do Bugre. Abre na ponta esquerda para Matheus Pereira. Devolve a jogada com Giovanni Augusto. Giovanni Augusto domina, encara a marcação do Matheus Barbosa. Soltou, curtinha a jogada com o Júlio César. Tá aí o imperador de Campinas. Abriu na perna direita. Será que vai mandar daí? Mandou o sarrafo. A bola espirra na marcação. Se sair escanteio, Thiago Rodrigues. Firme, segura o arqueiro do Vasco para fazer a defesa. 15 minutos, segunda etapa de jogo, placar de 0-0, Vasco e Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Fala, Albertinho. Lucas, o atacante Bruno José está entre os jogadores com mais finalizações certas no campeonato. 9 no total, então tem alguma coisa errada.
Rapaz, é o que eu falei, tá numa zica danada esse ataque do Guarani. Porque cria, porque chega, o torcedor fala, mas a bola não tá entrando. Mas cai hoje essa zica, o Guarani vence o Vasco. Vai vencer o Vasco, se Deus quiser. Lateral bola pra equipe do Guarani, lateral, balança esqueleto, Diogo Matheus achou, Lucão do Break, tentou toque de peito pra Bruno José. Para a jogada de Martira pra equipe do Vasco. Rebote voltou, Matheus Barbosa, volta mais atrás com Anderson Conceição, despacha, manda pra frente. Bola que sobe, bola que cai nos pés de Raniel. Dominou, botou no chão, chamou de meu amor, foi pro chão, falta. Falta marcada, jogo parado. Wagner Ferreira, 16 da segunda etapa e o jogo por enquanto 0-0. Bem, o Vasco tá mais assanhado no segundo tempo, né? Essa é a grande verdade. Já criou 2 chances contra, acho que o Guarani chegou, deixa eu ver aqui, acho que não chegou, né? Chegou sim, com o Lucão, chute fraco de longe, só. Vasco tá melhor no segundo tempo, procurando mais o gol. Tá saindo, o técnico já mexeu 2 vezes, uma por contusão, outra tirando o Bruno Zazário. E o Vasco eu acho que vai crescer de produção nesse segundo tempo. Esperamos que a síndrome do segundo tempo não aconteça. Já chega dessa síndrome do segundo tempo. E olha os homens, é o Carlitos aí. É o Palácios pela meia esquerda, encara a marcação do Diogo Matheus, soltou na meia esquerda pra Edmar. Olhou pra dentro da grande área, cruzou no segundo pau, subiu o Raniel. Vai lá, Kozlinski. Sou mais você, Kozlinski. Hoje todo de vinho, arqueiro bugrino. Deixa a jogada curta com o Giovanni Augusto, acelera a jogada até o camisa 10. Botou na frente, encara a marcação do André Santos, deixou ele falando sozinho. Soltou pra Lucão do Break, a bola espigada vai sobrar com o Júlio César. Afasta a defesa do Vasco. Bem, Gabriel Dias na cobertura, tira para onde o nariz estava apontado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Lateral bola para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, vem para a cobrança Matheus Pereira. Matheus Pereira para a cobrança, vai olhar para dentro da grande área. Se lançar para levar perigo. Matheus Pereira busca alguém para jogar. Quem se movimenta tem preferência. Deixou com Júlio César. Evolveu com Matheus Pereira. Cruzou no segundo pau. Bola cruza toda a extensão da área. Bruno José tentou evitar a saída. Consegue no peito na raça. Encara a marcação de Edmar. Deixou curtir com o Diogo Matheus. Pouco apagado no jogo, Diogo Matheus. Deixou para Bruno José. Fatiou na perna canto. Cruzamento fechado. Afasta Anderson Conceição. Rebote voltou para Diogo Matheus. Ele carinhosamente na malandragem deixou a bola sair. Lateral bola para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Ó o Bugrão, desceu pela ponta direita, Diogo Matheus encara a marcação do Gabriel Peck, voltou mais atrás com o Giovanni Augusto, olhou pra dentro da grande área, cruzou no segundo pau, subiu no cão do break, fatiou, rasvelou de cabeça, sobrou com o Matheus Pereira, na ponta esquerda pra Júlio César, cruzou no meio da grande área, Lucão do break, subiu, voltou, Diogo Matheus pra direita, na bola, bateu na rede pelo lado de fora. Desceu com perigo de novo o time do Bugrão. Bola da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Júlio César achou o Diogo Matheus. Ele mandou pro gol, a bola explode na rede, mas pelo lado de fora, Alberti. Cruzamento da direita depois da esquerda. Da esquerda ali o Júlio César fez o cruzamento procurando o Lucão do break. Ele acabou resvalando, a bola caiu pelo lado direito dentro da grande área. Diogo Matheus, que estávamos falando, né? Que está sumido. Ele concluiu o goleiro do lado do goleiro Thiago Rodrigues. Quase. O Guarani abre o marcador. Lateral, já vem a equipe do Vasco pro campo de ataque, bola na lateral esquerda, Palácios, ó o Carlitos, engata a primeira, segunda, terceira marcha, carregou pela meia esquerda, sai da esquerda, vem pro centro, armou o sarrafo no pé direito, vem a bomba, a bola explode na marcação do Matson, vai fora, escanteio. Tem habilidade o camisa número 19 do time do Vasco, entrou no lugar ali do Bruno Nazário para fazer o forfé na defesa do Guarani, Alberti. Pelo lado esquerdo, né, esse Palácios aí, meu Deus, de onde ele veio? Ele saiu pelo lado esquerdo pro meio. Ele levou 4 jogadores do Guarani. Ali quando ele estava na frente, de frente, ele mandou o sarrafo. A bola acabou desviando na zaga do Guarani. Quando o Ronaldo Alves, né, sentindo dores ali. A gente não sabe se é a lesão do empate, né, mas tá cedo ainda, né. Ali acaba levantando o escanteio pelo lado direito. Lá vem o Vascão na bola. Lá vem Palácios para cobrança. Lá vem o Carlitos, o camisa número 19 da equipe do Vasco da Gama. O jogo tá parado. O Júlio César tá indo embora. Vamos ver quem vai entrar no lugar dele. Vamos ver quem que o técnico Benhur Moreira vai colocar em campo. Barra Chamusca. Barra Chamusca, é verdade. O Chamusca está lá, hein? Vale ressaltar, né, Albert? O Chamusca está lá. O Chamusca viajou com a delegação. Agora vamos ver ali quando... daqui eu não consigo ver ainda. Se a geradora das imagens nos ajudar, vai ficar bem mais fácil saber quem vai entrar no lugar do Júlio César. Não deu pra saber ainda. Vem Vascão. Levantou na boca do gol. Lá vem o voleio do Raniel. Na verdade era o Gabriel Dias. Meteu um voleio na bola. O lateral direito da equipe do Vasco. Ousado e alegre. O camisa número 13 jogou longe do gol. Tiro de meta a favor do Guarani, Alberti. O escanteio cobrado com todo o veneno. Ali virou ali né, tentou dar uma pancada ali, o camisa número 13 ali, virou uma meia bicicleta, o Gabriel Dias, sei lá que ele tentou bater ali, uma puxeta, a bola foi por cima, mas o detalhe é que essas bolas alçadas do Guarani, a marcação tá frouxa, hein?
Não estava sendo no primeiro tempo. Estou com medo do síndrome do segundo tempo. Rapaz, e as bolas na área. Hoje sem o Derlan, sem o João Vitor. Tô sentindo uma certa instabilidade na defesa do Guarani nessas bolas na área. Vem bogando para o campo de ataque. Vinha o Bruno José desarmado, afasta Anderson Conceição. A bola volta no pé de ferro na metade do campo. Sobra na ponta direita, Bruno José. No peito, na raça, tentou ganhar essa bola, acabou fazendo falta. Falta marcada, jogo parado. Posse a favor da equipe do Vasco no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. O Paulo Roberto Alves Júnior, o senhor do apito, foi ali conversar com o Benhur Moreira. Pelo jeito ele estava meio fora ali da área, né, destinada para ele, e o árbitro foi orientá-lo, Albert. E o Júlio César saiu para qualquer outra coisa, mas e vem Vasco, Gabriel Dias cruzou no segundo pau, Kozlinski, saiu errado, jogo parado, falta nele, falta do Raniel em cima do Kozlinski, que ficou sentindo a mão direita lá o arqueiro Bugrino, Albert. Primeiro vamos lá, o Júlio César ele saiu por outros motivos, né, ali na hora do escanteio a gente viu ele abaixou a cabeça e correu em direção ali o banco de reservas. E não foi nada, ele voltou. E agora... sim, então ele não foi substituído, Não, certo? não foi substituído. Muito até porque bem. Procurando, né? Mas ele alguma coisa, trocou a chuteira, camisa, alguma foi coisa arrumar aconteceu. a caneleira. Exatamente. Boa. Ou foi amarrar a chuteira, o que chute. E agora o cruzamento na área ali, o Raniel bateu com o nosso goleirão Kozlinski, mas já tá tudo certo. Segue, Guarani 0, Vasco também 0. A informação para Corujão Tupessas. Manda pra frente o goleirão Kozlinski, bola que sobe, bola que cai na intermediária do lado esquerdo. Lucão do break, na casquinha, achou o Júlio César, olha o Imperador de Campinas aí. Soltou no fundo pra Giovanni Augusto, linha de fundo, cruzou pra trás, não tinha ninguém de verde. Só gente de Cruz de Malta para a jogada. Anderei Santos tira pra equipe do Vasco. Tira a bola, volta pra equipe do Guarani, rebate pra frente lá, o Ronaldo Alves, ela volta com o Anderson Conceição. Tá marcado, consegue se livrar do Lucão do break, na ginga, no molejo, deixou o jogador do Guarani falando sozinho. Ó o Zomi, bola na direita pra Gabriel Peck, dominou, girou em cara a marcação, deixou pra Figueiredo. Figueiredo botou na frente, tenta o toque no fundo pra Matheus, pro Gabriel Peck, a bola bateu no braço do Matheus Pereira, o árbitro dá falta. O árbitro dá falta, jogada pela ponta direita, o Figueiredo foi tocar no Gabriel Peck, a bola bateu na mão do Matheus Pereira. Falta para a equipe do Vasco, falta lateral perigosíssima e teve cartão amarelo lá pro Kozlinski, Albert. Ali, né? 20 minutos, o esperto, né? O homem de vinho ali, ele vai fazer cera. Cartão amarelo, né? Cartão amarelo, ali falta marcada também pelo lado direito, quando inflama a torcida do Vasco na casa do Guarani, só que não, né? Ali inflama e ali o Matheus Pereira tem cartão amarelo. Rapaz, e aí, Vagnão? Cartão amarelo pro goleiro fazendo cera, significa o quê? O Guarani tá jogando segurando esse empate, né, Vagnão? Muito bem, falta mentalidade pra cima, Guarani. O jogo tá bom pro Guarani, não precisa ficar recuado não. Falta pros homens lá pela ponta direita, vem pra cobrança o Carlitos. É o Palácios, é o camisa número 19, acabou de entrar. Entrou no lugar do Bruno Nazário. Vem o camisa 19 pra bola, levantou na boca do gol, bola fechada, toque de cabeça vai fora. Gabriel Dias tocou de cabeça, vai pela linha de fundo, é a terceira, Albert. Tô lembrando do time do Guarani do Paulista. Meu Deus, essas bolas na área, um Deus nos acuda, Albert. E eu não sei o que tá acontecendo, viu? Porque o segundo tempo, infelizmente, torcedor bugrino, eu vou falar pra você, viu? Vamos começar a rezar, porque o síndrome do segundo tempo chegou. Toda bola que vai na área, ali os jogadores do Vasco conseguem finalizar com total tranquilidade. E aí, presidente? Eu vou reiterar aquilo que disse com relação à cera. Ele talvez estivesse fazendo, mas para esfriar o time do Vasco, né? Tá entendendo que o Vasco tá aí assanhado no segundo tempo, bola cruzada, bola de cabeça. Esse Gabriel aí, lateral direito, já por 2 vezes avança bastante. Ali. Ele é alto, então, né, acho presidente? que essa foi a intenção do goleiro Kozlinski, ali segurar a bola para dar uma esfriada no Vasco. 24 minutos e meio desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Ninguém é de ninguém na Arena da Amazônia. Lá em Manaus tá sim, Guarani 0, Vasco também 0, o placar ao vivo é com ele, Claudinei Corsi. Legal, amanhã às 21h30 tem Ponte Preta e Bahia e Ponte Preta, comando de Carlos Corsato. E no sábado, decisão do Campeonato Paulista Série A3, Comercial e Noroeste. No primeiro jogo, Noroeste 2-1.
Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Falta marcada, jogo parado, posse de bola a favor do time do Vasco no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jogo parado lá na ponta direita, posse de bola a favor da equipe do Vasco. Vai sair jogando lá o Quinteiro, camisa número 2. Cara de mal lá o Quinteiro. Zagueirão, xerifão da defesa da equipe vascaína, é colombiano Quinteiro. Colombiano, barbudo, cara de mal mesmo, camisa número 2 da equipe do Vasco. Deixa a jogada com Anderson Conceição, abre na ponta esquerda para Figueiredo. Figueiredo volta a jogada com o quarto zagueiro vascaíno, Anderson Conceição despacha, manda pra frente. Bola que sobe, bola que cai. Raniel ganhou a parada em cima da marcação do Hernando, perigo de gol. Lá vem Raniel, passou do primeiro, passou do segundo, afasta a defesa. Afasta a defesa e na sequência o árbitro da falta. O árbitro da falta, uma solada ali em cima do Hernando. Pede pra sair. Tá sentindo horrores o camisa número 14 do time do Guarani. Pede pra sair. Parece que distendeu o músculo da perna direita lá, o camisa 14 do Bugrão, Alberti. É isso quando antes, né, nós vimos ali o Silas ali no aquecimento. Quando o Hernando, depois dessa dividida, o Hernando pedindo pra ser substituído. Preocupa, hein? Vamos ver aí o que o técnico Benhur Moreira vai fazer. Ali já caiu, já pediu substituição. Quem que nós temos no banco do Guarani aí, Albertinho? Vamos lá, nós temos o Leandro Castan, Índio, Silas, Marcinho, Iago, Ronald e Nicolas Careca e também o Lucas Ramon. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. E aí, presidente, tá machucado o Hernando, pediu pra sair, como é que configura o jogo se ele sair, entrar o Castan? Bom, eu acho que vai depender da condição do Castan, porque aí seria uma alteração praticamente do mesmo nível. Agora, eu vi o Silas no aquecimento ali, mas não deve ser o Silas, alteração, tem que entrar o jogador. Silas. É o Silas, agora, entrou o Silas e entrou o Iago também. Bruno José foi embora 17 e entrou 97 o Iago. Bruno José entrou. E o Castan vai entrar também. O Leandro Vilela, o 31, foi embora e o 96 Silas entrou. E agora, o camisa número 5, ele está de volta. Leandro Castan. Leandro Castan, camisa número 5, entra. E o camisa número 13, Hernando, vai embora. Então vamos lá, vamos repassar agora. Meu Deus, vamos passar de novo. Calma, calma. Hernando, camisa número 13, foi embora. Entrou 5, o Leandro Castan. O Leandro Vilela, o camisa número 31, foi embora. Entrou o 96, Silas. E o Bruno José, o 17, foi embora. Entrou o 97, Iago. Substituições de atacado feita aí pelo técnico Benhur Moreira / Marcelo Chamusca. O técnico vai estilar, comentarista fala aqui. Fala, Vagnão. Uma das alterações por motivos óbvios, né? A contusão do jogador Hernando e entrada do Leandro Castan. Até aí, acho que não vai ter problema nenhum. Agora, o Leandro Vilela vinha bem na marcação, mas mal na organização de jogadas. Então acho que o Guarani ganha alguma coisa com a entrada do Silas em termos ofensivos, em termos de ataque. E lá na frente o Bruno José apagado, tanto no primeiro como no segundo tempo. E o Iago, jogador de beirada, pode ser que dê uma velocidade aí no ataque do Guarani. Vamos ver, alterações que fazem sentido. Vem Vasco pro campo de ataque, bola lançada buscando lá pela ponta direita, o Carlitos afasta a defesa. Rebote de volta para a equipe do Guarani, Júlio César volta a jogada com o Matheus Pereira, despacha, manda pra frente. Bola que sobe, bola que cai, Locão do break, fez a parede, foi pro chão, o árbitro dá só saída de bola a favor da equipe do Guarani no campo de ataque. Mudou o Albert Cavalcante. Só ratificando aqui, tá? O Hernando é o camisa 14, tá? Não é 13. 13 é o Diogo Matheus. E do lado do Vasco, o Andrei Santos, camisa 16, foi embora. Entrou o 46, Isaac. O Andrei Santos foi embora, o camisa número 16. E entrou o 46, Isaac. A informação para Corujão Autopeças. Entrou o Isaac no lugar do Andrei Santos, é o segundo volante já trocado aí pelo técnico Zé Ricardo, Vagnão. Ele mexeu totalmente no meio-campo, né? Justamente no momento em que o Vasco estava crescendo no jogo. Eu não entendi por que essa alteração, mas de qualquer maneira, né? Tá vivendo o dia a dia ali, quem sabe que com o Isaac ele consegue dar um pouquinho mais de punch aí para esse ataque do Vasco, que não tá mal no segundo tempo, não. E vem pro campo de ataque, Figueiredo tentou passe no comando para Raniel, a bola bate em cima do Leandro Castan, sobrou na ponta direita pro camisa 9 vascaíno, encara a marcação do Matheus Pereira, tentou passe atrás, o passe vai curto, Matheus Barbosa ficou falando sozinho, Silas tomou e tome, contra-ataque do Bugrão, Giovanni Augusto sai da esquerda, vem pro centro, solta a bola com Iago César domina
domina, bota a velocidade, o camisa 97 do time do Guarani, junto ali na lateral dos técnicos, tá em Iago, carregou, sai da direita, vem pro centro, soltou pela meia, Giovanni Augusto, olhou lá na ponta esquerda, tem Júlio César, o Imperador de Campinas domina, carregou, soltou dentro da grande área pra Lucão do Break, a bola vai pela linha de fundo, cruzamento vai, passa por toda a extensão da área, sai pela linha de fundo, o tiro de meta para a equipe do Vasco, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Detalhe. Pois não, Albertinho. O ex-jogador do Vasco, né? O Leandro Castan. Entrou em campo, ele recebeu aquele banho. Um banho de vaia da torcida do Vasco. Por que será? É, recepção calorosa da torcida vascaína, que vem pro campo de ataque, bola solta na metade do campo para Raniel, falta marcada, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Vasco, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Desceu o Bugrão pela ponta esquerda, Júlio César para Giovanni Augusto, Giovanni Augusto tem Silas colocado do lado dele, passe pro 96, Giovanni Augusto faz a tabelinha com Silas, devolveu para Giovanni Augusto, daí para Matheus Pereira, fez o cruzamento, a bola desvia na zaga, sobrou no segundo pau, colocando o break, ele armou o voleio, antes dele Anderson Conceição, toca na bola, ela vai pela linha lateral bola para a equipe do Guarani, vai pintar lateral para a equipe do Guarani, quase na linha de fundo, e vem mais uma substituição no time do Vasco, Albert Cavalcante. Vai embora o camisa número 15, né, o Figueiredo, e vai entrar o 33 é o 23, né? Ou não, 70... É o Eric. Eric, 70. É o Eric, 77. Eu tô vendo bem daqui, hein, cara. Na verdade, quem trollou nós aqui foi a placa, bom. né? Então tá ótimo. Eu tô enxergando beleza aqui. 77, então, o Eric entrou no lugar do Figueiredo, número 23. Ele que saiu ali, sentindo dores ali. Entrou 99 Getúlio também, daqui a pouquinho a gente confirma quem é que saiu. Vem Guarani pro campo de ataque, ó o Giovanni Augusto, olhou pra dentro da grande área, encara a marcação do primeiro, do segundo, deixa dois falando sozinho, tabelinha curta com Silas, daí pra Iago devolveu com o Giovanni Augusto, olhou pra dentro da grande área, fez o break, soltou no fundo pra Diogo Matheus, balançou o corpo, ganhando a marcação, cruzou pra Lucão do Break, que tocou de cabeça pra fora! Lucão do Break, subiu, tocou de cabeça, ela foi pela linha de fundo, escanteio, tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama, Albertinho. O Diogo Matheus, né, para jogar da característica dele, né, quando ele tem espaço, ele sabe o que faz, ele fez o cruzamento dentro da pequena área, ali estava o Lucão do Break, ele subiu livre, leve, solto, porém, não com o corpo da maneira correta, acabou cabeceando por cima, quando na equipe do Vasco, camisa número 9, Raniel foi embora, entrou 99, Getúlio. Raniel foi embora, o camisa número 9, entrou 99, Getúlio. A informação para Ovo Satoshi. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala daqui a pouquinho, porque vê o Vasco, bola na ponta direita, Gabriel Peck, chega a marcação, tira, toca pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do Vasco. Pode falar, Vagnão. Bem, o Vasco está pretendendo realmente abrir a contagem. E o técnico está mexendo bem, mexeu no meio campo, tentando colocar o Vasco para cima do Guarani, mexeu em duas posições no ataque, entendendo que pelo momento do Vasco ele pode conseguir coisa melhor. Mas o jogo já vai indo para 33, 34 do segundo tempo, vai se arrastando aí para um 0-0. Me parece que os times já estão ficando contentes com esse empate aí de 0-0. Lateral bola para a equipe do Vasco, campo de ataque, vem para a cobrança, Gabriel Dias. Gabriel Dias vai olhar essa bola lá para dentro do tumulto, é lateral com escanteio. Vem para a cobrança, Gabriel Dias, olhou lá para dentro do tumulto, vai lançar essa bola dentro da grande área, tem força, camisa número 13 do Vasco. Lançou a bola no primeiro pau, Leandro Castan, sobe e tira dali. Rebote voltou, Matheus Barbosa parou a jogada com Palácio de bicicleta para dentro da grande área, bola de graça, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bugrão, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vamos bater a meta agora, 70 likes até o fim da nossa transmissão. 70 likes, a meta 1 já foi. Falta só a meta 2 agora. 70 likes até o fim da nossa transmissão. Nós do canal Futebol Interior confiamos em você, torcedora. Bola solta no comando de ataque, Getúlio corre atrás da bola, afasta Ronaldo Alves. Bola que sobe, bola que cai pela meia direita, Palácio toca de cabeça, Gabriel Peca para a jogada. Tocou por último, camisa 11 do Vasco. Lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Tá jogando o Vasco no campo de defesa, Anderson Conceição. Despacha, manda pra frente. Bola que sobe, bola que cai, sobe o Getúlio. Antes dele, Ronaldo Alves. Toca de cabeça, joga pela linha de lado. Posse de bola a favor da equipe do
Vasco. Fala, Alberti. Caso acabar empatada essa partida, né? Aí o Ben-Hur vai ter aí 4 empates, né? Ele que começou... Ele que tá desde 2020, ele teve um empate em 1-1 contra o Oeste 2020, 0-0 contra a Macaca esse ano e 1-1 contra o Tombense na partida passada. Se empatar 0-0, ele vai ter 100% de aproveitamento. Não perdeu. Não perdeu, ainda tá invicto o Ben-Hur, mas ainda não tá 100%. Exatamente. Olha o Ai, Vasco descendo. 4 jogadores dentro da grande área, forçou Getúlio, afasta a defesa. Rebote e volta pra dentro da grande área, tira Madison. Parou o Lucão do break, dominou e tome contra-ataque do Bugrão. Bola solta, Giovanni Augusto pra Iago. Encara a marcação do Edmar, ainda Iago, bota na frente, 3 em cima dele. Ganhou a parada, levou no fundo, pede escanteio. Pede escanteio, mas o último toque foi do jogador do Bugre. Bola pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Vasco. 35, quase 36 do segundo tempo. Tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. É o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Por enquanto, ninguém é de ninguém lá na Arena da Amazônia. Vasco 0, Guarani 0, Claudinei Corsi. Legal, confirmando com esse resultado, pelo menos por enquanto, o Guarani é 16º com 8 pontos. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida. Lateral bola para a equipe do Vasco, campo de ataque, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Média de 1 ponto por jogo. O time do Guarani, por enquanto, se confirmado esse empate. Péssima campanha do Guarani. Lateral bola para a equipe do Vasco, campo de ataque. Vem para a cobrança. Edmar tenta fazer o que o Gabriel Dias faz. Lançou lá dentro da grande área. Subiu, Getúlio afasta a defesa, voltou lá dentro da grande área, Eric tocou, a bola fica pererecando, voltou bem a batida do Gabriel Dias, a bola explode na marcação, vai fora, é novo escanteio. É novo escanteio, pressão total do Vasco nessa parte final de jogo, Alberti. Que jogador esse Gabriel Dias, hein? Tá em todas, hein? É bom jogador mesmo. Pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Jesus, ali se não é o Júlio César, né? Pra travar o chute dele, a bola poderia ser venenosa para o gol do Guarani. Escanteio para ser cobrado pelo lado direito. Vem Palácios pra cobrança, ele tá olhando alguma coisa ali, pedindo um posicionamento, parece que o Ronald vem aí. Vem pra cobrança Palácios na bola, vem no veneno, a bola no segundo pau, subiu Anderson Conceição de cabeça, espalma Kozlinski. Rebote voltou pela direita, novo cruzamento pra área, passou, vai sobrar na ponta esquerda pra Anderson Conceição. Encara a marcação do Iago, tenta o cruzamento, a bola bate em cima do Vascaíno, vai fora, é tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Guarani, Wagner Ferreira, 37-40 no segundo tempo e o jogo. Tá perigoso pro Guarani nesses lances aí que o Vasco vem pro abafa, bola cruzada na área, realmente um problema sério, né, para a defesa do Guarani. Ainda bem que o Kozlinski está aceso no lance aí, na jogada, não tá permitindo muita coisa pro ataque do Vasco. Por isso que eu tô dizendo, hein, um pouquinho mais de confiança, o Guarani equilibrou o jogo no segundo tempo, o Vasco veio com tudo para cima, sentiu a barreira, o Guarani tentou responder e conseguiu alguns lances de perigo, poderia até ter feito o gol, mas não fez. Então acho que nós vamos, infelizmente, o Guarani perdeu uma grande chance de ganhar esse jogo. Fica tranquilo, Wagner, o Ronald vai entrar. Já entrou. Mudou. Vai lá, Alberti. Foi embora ele, Imperador de Campinas. Camisa número 7, Júlio César. E entrou ele. Não é o McDonald's, mas é o Ronald. 99. Ronald, 99, entrou e foi embora o Júlio César. A informação. E olha ele aí, Ronald botou na frente e foi pro chão. Falta nele! Dizendo. Vai criticar meu jogador, vai. O Ronald é a solução. Vai criticar meu jogador. Falta marcada e cartão amarelo pro Quinteiro, camisa número 2 do Vasco, Alberti. Joga muito o Ronald, pelo lado esquerdo. Ele chegou já pra cima do Quinteiro, o que aconteceu? Se não faz a falta, ele vai pra dentro do gol. Vai pra dentro do gol. O Quinteiro teve que fazer a falta. Falta perigosa, amarelou para o Quinteiro, camisa número 2. E o Ronald entrou aí, o camisa número 99, quando vem ele também no aquecimento. Ele que fez aniversário essa semana. É Nicolas Careca, está no aquecimento, com certeza, isso mesmo, presidente. Só se houver aqui uma mudança, um relâmpago cair agora na cabeça do Ben-Hur, / Chamusca, para fazer outra alteração mesmo. Porque ali o Nicolas Careca está prontinho para entrar. Vem pra cobrança, Giovanni Augusto para bater de perna direita e tá o Silas para bater de perna canhota. Vai ser falta gol, perigosa a favor da equipe do Guarani. Gol, Alberti Cavalcante já profetizou, fica na torcida, torcedor do Bugrão. Quem sabe agora o gol do Guarani. Tá na hora do gol do Bugrão. 39 minutos, 40 segundos. Vem, Giovanni Augusto passou, é Silas na bola, vem a bomba. Canais, Futebol Interior.
Aqui, nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Ai, meu Deus do céu, o Silas foi bem pra caramba no jogo contra a Tombense, mas agora destoou legal. Lá vem o time do Vasco, bola na ponta direita. Olha o Carlitos aí, botou na frente, cara, primeiro, segundo, passou da marcação, Gabriel Dias, linha de fundo, cruzou no segundo pau, fechou Gabriel Peck, tocou de cabeça, Kozlinski! Faz milagre o Kozlinski. Iago foi dominado, dominou errado, sobrou com Getúlio, voltou com Palácios, recebeu lá pela meia esquerda, encara a marcação do Iago, o bico da grande área pela ponta esquerda, Palácios dominou, girou, soltou pela meia, Anderson Conceição pra Getúlio no bico da grande área, bateu pro gol, bola pela linha de fundo. Era o Isaac na jogada, o camisa 46 dominou, girou, mandou longe do gol, tiro de meta para a equipe do Guarani Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Fala, Claudinei. Não, esse Iago é uma piada, né, gente? Esse cara não é jogador de futebol, que me desculpe, né? Pode até fazer o gol, dar a vitória pro Guarani numa jogada isolada, mas para com isso, gente. Para com isso que vocês estão brincando com o Guarani. E tá caído no chão lá o Madison, Albert. O Madison também tá caído. Diogo Matheus também tá caído. Galera começou a cair, Albert. Pode ser aí o tombo do empate, né? A lesão do empate. Mas ali do Madison parece não ser, viu? Pois não, Deixa eu dar uma passadinha pela audiência do app e também no canal de áudio, né? Do Futebol Interior. Temos ouvintes em Macaé, Canindé, Ceará, em Londres, na Inglaterra. Que beleza. Americana, São Paulo, Rio de Janeiro, Bauru, Curionópolis, no Pará, Mococa, em São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Sumaré, Brasília, Carapó, no Mato Grosso do Sul, Cabo Frio, Belo Horizonte, eu já falei aqui, deixa eu ver onde mais aqui, Contagem, Minas Gerais, Salvador, na Bahia, Manaus, no Amazonas, Petrópolis, no Rio de Janeiro, a tão sofrida Petrópolis, Alagoinhas, na Bahia, Florianópolis, Campina Grande, na Paraíba, São Francisco do Sul, deve ser o Mário Celso que tá ligado com a gente lá, tá? O menininho Mário Celso, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, Itabira, Minas Gerais, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, São José dos Campos, Curitiba, onde mais aqui pra gente fechar? Lagoa Santa, Minas Gerais, Maceió, Alagoas e, para fechar mesmo de vez aqui, Campo Grande e também Estados Unidos. Que beleza. E olha o Bugrão descendo. Giovanni Augusto para Nicolas Careca. É agora. Nicolas Careca puxou na perna canhota. Abriu para bater. Foi pro chão. Opa! É falta! É falta, é falta, é falta, é falta. Perigosíssima a favor do Bugrão, Alberti. É ele que acabou de entrar. Foi embora. Lucão do break, camisa número 9. Entrou o 11, Nicolas Careca. Numa puxada de contra-ataque, ele, claro, Giovanni Augusto achou o Nicolas Careca, que foi levando quando ele recebeu a falta pelo Matheus Barbosa. Falta frontal, falta perigosa, Matheus Barbosa está amarelado, Giovanni Augusto está a quatro passos da meia-lua, olha, dali... Pra ele, é meio gol, hein? Quem sabe agora? Quem sabe agora não incorpora Zenon, Giovanni Augusto. Quem sabe agora não incorpora o Zenon, o camisa 10 lendário do time do Guarani. Dali era pênalti pra Zenon. Vem pra cobrança, Giovanni Augusto. Foi contra o próprio Vasco, eu tive um sonho. Contra o São Paulo, contra o São Paulo, o Diogo Matheus fez aí. Exatamente, nesse sonho eu estava lá no Maracanã em 1978. Eu via Zenon jogar essa bola lá dentro da gaveta. E agora, em 2022, quem sabe eu possa ver Giovanni Augusto botar essa bola lá dentro da gaveta do Vasco. Silas para bater de perna esquerda, Giovanni Augusto para bater de perna direita, 44 minutos, segundo tempo de jogo. É tensão total, é momento decisivo no jogo. Jogadores do Vasco formam a barreira, o Gabriel Dias tá por baixo ali para evitar uma bola por baixo, para evitar uma cobrança rasteira do Giovanni Augusto. Atenção, torcedor bugrino, o Silas tá ali para bater de perna canhota, para bater forte. A última ele quase jogou aqui no estúdio. Olha o Iago aqui passando. Tá difícil, cartão amarelo pro Palácios também, viu, Albert Cavalcanti? Palácios, sai daí também, você daí tá atrapalhando. Olha o Iago passando pela ponta direita, jogadinha ensaiada, vamos, será que tem? Ah, meu Deus. Há 44 anos atrás, eu vi num sonho, eu estava no Maracanã nesse sonho.
E agora esse sonho pode se tornar realidade em 2022. Vem pra cobrança Giovanni Augusto, Giovanni e Jovinco Augusto. Atenção, torcedor do Bugrão. Quem sabe agora vem Giovanni Augusto, pé direito, uma bomba, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. 45 minutos, segundo tempo de jogo. Posse de bola a favor da equipe do Vasco no campo de ataque. Pois não, tem gol no campeonato, os canais de futebol interior informam. É o Náutico empata, agora Náutico 1, CSA também 1. Náutico empata o jogo lá nos aflitos, pois não, Alberti? E mais 6 minutos, então quando o Madison também leva o cartão amarelo. Nossa, tudo junto, tem 6 minutos, mais 6 minutos de acréscimo, o Madison leva o cartão amarelo. E que falta ridícula do Giovanni Augusto, porque deixou o Diogo Matheus bater. Pô, o cara veste a camisa número 10, dá a camisa 10 pra mim então, pô, pra bater desse jeito. Falta pro Vasco, falta lá pela bem esquerda, vai pintar Chuvinho na área, vem pra cobrança Palácios. Palácios, Carlitos, camisa número 19 da equipe do Vasco, vem pra cobrança. 45, quase 46, segundo tempo de jogo. Vem pra cobrança Palácios no capricho, no veneno, lançou essa bola lá no segundo pau, subiu o Isaac, tocou de cabeça, sobrou dentro da grande área, Silas afasta o perigo, completa o serviço, Giovanni Augusto tira, dentou o Iago, pegar o rebote, o Palácios ganhou dele, botou na frente e se livrou do primeiro, do segundo, linda jogada do Palácios, abriu na ponta esquerda pra Isaac, cruzou, no meio da grande área, toca de cabeça do Getúlio, Kozliski! Kozliski salva a pátria bugrina. Chegou com perigo de novo o Vasco, Alberti. Mais uma vez, né? Bola na área. Ali o Getúlio. Ele cabeceou ali, o Kozliski pegou firme no meio do gol. Num lance atrás ali, o Getúlio também tinha cabeceado. O Kozliski fez igual aquele goleirão de futsal, né? Ergueu os braços igual aquele bobo, do bobo do poço, né? Mas ali fez a defesa. O Kozliski vem sendo um dos nomes do Guarani. Wagner Ferreira, o jogo toma áreas de dramaticidade no final. Não precisava disso, né, Wagnão? Não, o Guarani poderia ter definido já. O Vasco também, o segundo tempo do Vasco foi melhor do que no primeiro. O Guarani no segundo, pior. Voltou a acontecer aquela síndrome do Guarani, segundo tempo. Realmente não jogou nada no segundo tempo. A prova estava naqueles lances em que duas observações que eu fiz do Kozliski. Como é que ele levou o cartão amarelo fazendo cera? Olha a bola pra dentro da grande área, toca de cabeça do Gabriel Dias, travado pela defesa, voltou com Anderson Conceição pela ponta esquerda, encara a marcação do Iago, ainda é o Edmar, camisa meia dúzia, voltou mais atrás, jogada com Isaac recebeu, rabiscou pela ponta esquerda, encara a marcação de Giovanni Augusto, passou pelo Giovanni Augusto, ainda Isaac com a posse da bola, rabiscou de um lado pro outro, soltou pela meia, Matheus Barbosa, Palácios, abriu na ponta esquerda, Palácios, perna esquerda, mandou o sarrafo em cima do Ronaldo Alves. Trava o zagueiro, bola pra fora, lateral para o Vasco, Wagnão. E a outra, uma bola que foi uma puxeta do jogador do Vasco pra dentro da área, o Kozliski poderia... Olha a bola pra área, toque de cabeça, espalma Kozliski! Dentro da grande área o Eric, recebeu o cruzamento precioso do Palácios, quase deu pro Vasco da Gama, Albertinho. É livre, né? O cruzamento do Palácios da esquerda. A sorte que o Eric bateu com as costas. Ali a bola ia no cantinho, o Kozliski faz a defesa. Escanteio pelo lado esquerdo, lá vem o Vasco. Lá vem os homens, lá vem Palácios pra cobrança da falta. Vai terminar o jogo daqui a pouco, mas o tempo não passa. O Vasco tá em cima. Cruzamento no primeiro pau, subiu. A defesa tira. Sobe a defesa, Nicolas Careca tira. Iago César no peito, na raça, ganhou a parada, evita a saída. E tome contra-ataque do Bugrão. Lá vem Iago. Soltou pela meia. Pode ser agora, Ronald. Recebeu livre. Fez o break, tirou a velocidade do lance, soltou pra Nicolas Careca. Dentro da grande área. Abriu na perna esquerda, bateu. Thiago Rodrigues faz a defesa. Teve a chance de ouro o time do Guarani. Ronald recebeu, tirou a velocidade do lance, demorou muito para definir a jogada. O Nicolas Careca bateu de perna esquerda, mas bateu fraquinho. Ficou fácil lá pro Thiago Rodrigues, Alberti. Muito devagar, né? Ali o Iago a 200 por hora. Aí o Ronald vem. Aí o Nicolas Careca vem. Aí fica tudo devagar, aí não dá, né? É o jogo. Vamos lá, precisamos dos 3 pontos. Lateral bola para a equipe do Guarani, pode completar, Wagnão, pode completar o raciocínio aí, tá acabando o jogo lá na Arena da Amazônia. Vem Guarani de novo pro campo de ataque, olha o Giovanni Augusto, bola na tabela com o Ronaldo, pé direito, vem a bomba, ela passa, a esquerda vai fora. Passa, a esquerda vai fora, é tiro de meta para a equipe do Vasco. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. 49 minutos e meio, mais 1 minuto e meio para o fim da partida.
Pode completar aí, Vagnão. Final de jogo, mas as emoções não param lá em Manaus. Pois é, o fim de jogo acabou sendo eletrizante, né? O Vasco ameaçando abrir a contagem, o Guarani respondendo, não com tanta intensidade, mas tentando responder. E aquilo que eu disse aí, no meio desse segundo tempo, o jogo se arrastando pro 0-0. E ó, o Vasco descendo, o Palácio dentro da grande área, ganhou a parada pé direito em cima do Silas, mas tá parado o jogo. Tá parado o jogo, mão do atacante do Vasco e cartão amarelo lá pro Gabriel Dias. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirante. Amarelou tudo lá pro camisa número 13 do Vasco. O Gabriel Dias ficou invocado lá, hein, Albert? O Gabriel Dias ali, né, porque tá ali reclamando, né? Reclamaram que pegou no braço, mas pegou no braço do jogador do Vasco. Né? E ali, quando o juiz parou e marcou ali, ele foi de forma assintosa em cima da arbitragem. Vou falar pra você, viu? Esse jogo não acaba logo, porque vai ser um pontaço pro Guarani dentro de casa. 50 minutos, 30 segundos, um pontaço dentro de casa, entre aspas, né, Albertinho? Na Arena Amazônia. Ai, meu Deus do céu. Com a torcida inteira contra, vaiando o jogador do seu... O jogo é em São Januário, né? Praticamente Exatamente. em São Januário. Bate pra frente, Kozlinski, bola que sobe, bola que cai. Pode ser o último lance do jogo. Olha o Guga descendo, quem sabe agora? Até o fim tem esperança. O verde é a cor da esperança. Silas pra Iago, Iago dominou pela ponta direita, linha lateral dos técnicos, soltou pra Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, carregou, 3 em cima dele, devolveu com Iago. Iago encara a marcação do Edmar. Ainda Iago com a posse da bola, sai da direita, vem pro centro, volta a jogada com o Madson Trila, o apito árbitro termina o jogo na Arena da Amazônia. 0 para o Guarani, 0 para o Vasco. Primeiro tempo melhor do Guarani, segundo tempo melhor da equipe do Vasco, apesar das circunstâncias, leva um ponto para casa o time do Guarani. E vamos para um rápido intervalo, na volta o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Legal, 11h27 em Campinas, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo o empate do Guarani. Mais um empate e aquela história, né? Pelo menos ganhou um ponto, pelo menos somou um ponto, não perdeu. E aí vai falar o quê? Que trouxe um ponto fora de casa? Não, né? Foi um ponto dentro de casa, né? Porque o jogo era dentro de casa. Só foi por consequência lá para Manaus. Mas o que dá medo, com certeza, no torcedor do Guarani é isso, né? Somamos mais um ponto, mais um empate, não perdemos. E aí a coisa vai andando, né? Tomara que o Chamusca dê um jeito aí nesse ataque do Guarani, né? Com o Iago, com o Ronald. Vai ficar difícil, viu, Chamusca? Vai ficar difícil. Se você tiver que pôr o Iago, tiver que pôr o Ronald, reaparecer o Maxwell, o Nicolas Careca, aí, olha, tá difícil, viu? O Albert fez aí um apanhado, né, dos jogadores de ataque do Guarani. Realmente tá um ataque de risos, né? Tá um ataque epilético, o ataque do Guarani, né? Parece que o jogador, para vir jogar no Guarani, ele tem que não fazer gols, né? Não é que nem... Vamos mostrar aí agora, Felipe, o gol do... Como é que chama o jogador? O Albert, sabe, não? Não lembro o nome dele? Espera que eu vou ver aqui pra você, até esqueci o nome dele aqui. Você falou tanto de ataque aqui que eu até me perdi aqui, quase me deu ataque aqui. É, tá certo. O Felipe também tá desesperado ali, mandando esperar, não acha o gol. Que coisa incrível. Quando o assunto é gol no Guarani, tá difícil. É difícil, né? Até aqui a coisa é complicada pra achar o gol do Guarani, mas que coisa incrível, né? Mas o Albert vai achar o nome do garoto aí, ele até tinha postado, nem lembrava mais, é que o Albert trabalha muito, né? Pois não? Não, só dar um destaque, que é o seguinte, a gente, quando um time não Chegou nos 50 likes? Chegamos, então batemos tá 50 likes. Beleza. Mas quando o time não cria e consequentemente não faz gol, é uma coisa, né? Agora o Guarani tem criado. Cria. Fica aquele quase, o narrador fica com um grito de gol entalado na garganta, né? É uma zica, né? Sei lá, falta tranquilidade. Hoje o Lucão do Break jogou, né, presidente? Até chamando você. Né? É um jogador que dá sequência nas jogadas de ataque do Guarani, diferente do Nicolas Careca, que a bola chega nele e ele teve 2 boas chances e não fez. Quer dizer, não sei, quem sabe a vinda do Marcelo Chamusca quebra esse paradigma aí dessa zica no ataque do Bull. Ô Wagner, aquilo que você falou, né? A chegada de treinador, o jogador realmente quer mostrar serviço, né? Desde que ele tenha condições de mostrar serviço, né, Wagner? Esse é o grande problema, né? Dá uma mexidinha aí. Jogadores de baixa qualidade, né? Isso que eu estava dizendo no intervalo. Pouca chance de mexer no time do Guarani, porque vai mexer com quem? Com o Ronald, com o Nicolas, com o Iago. Esses caras todos entraram. E mudou o panorama? Não mudou. O Vasco continuou bem no segundo tempo. E olha, você quer saber? Acabou ficando de bom tamanho, porque o Guarani jogou bola no primeiro tempo, não fez o gol. O Vasco jogou bola no segundo, também não fez. O que você podia esperar? E de novo essa história, hein, presidente? Do Guarani jogar um tempo bem e o outro tempo não jogar absolutamente e o segundo tempo cai, nada. né, de produção. Olha, né? falar uma coisa pra você. Eu entendo até que não é aquela preocupação, Wagner e Lucas, que tinha de parte física. Parece que não é a parte física, né? Eu penso que seja alguma coisa na parte psicológica dos jogadores, né? Quer dizer, aquela necessidade de fazer o gol, de criar e não fazer. Então, o camarada, quando ele tá numa empresa, né? Vocês que já estão nessa estrada há muito tempo, tem mais experiência aqui que eu que tô começando,
Mas quando você é mais novo, você tem aquele medo, né? De querer acertar sempre, de querer fazer o melhor sempre, né? Pra não isso errar, acaba atrapalhando, e atrapalha, né? Principalmente hoje, né? Diante de um público desse, né, Pois Wagner? Um detalhe me chamou a atenção na hora em que o Kozlinski levou um cartão amarelo. Ele estava fazendo cera, e aí nós comentamos aqui, o jogo está empatado 0-0, quem quer ganhar não vai fazer cera, correto? Então ficou muito claro para mim que ele estava realmente deixando o tempo correr. Bom, passou, eu falei, quem sabe ele está querendo esfriar o time do Vasco. Mas teve um lance na sequência em que o jogador do Vasco deu uma puxeta para dentro da área, a bola ia para fora. O Kozlinski poderia ter feito a defesa, não, podia pegar a bola e já colocar em jogo novamente. Ele preferiu deixar sair para ganhar um tiro de meta. Então, para mim, ficou com esses dois posicionamentos do Kozlinski, me achou que veio orientação, porque vamos segurar que o 0-0 tá bom para nós. Legal, Albert, achou o nome do garoto aí, Albert? É o Felipe, né? O Felipe. Então, eu vou pedir pro Felipe, preparar aí o gol. Não é Felipe, esse é o Felipe. É o Felipe, E o Lucas de Souza vai narrar o gol do Felipe. E você prepara o gol aí. Pode soltar, Felipe. E vem Guarani pro campo de ataque, bola solta no comando de ataque. Olha o Felipe aí, dominou, carregou, botou na frente, linha de fundo, devolveu o cruzamento. Olha o Felipe de bicicleta, golaço! Gaveta! Gol do Guarani! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Um golaço do Felipe, uma pintura, um gol de placa no Jaime Sintra. Felipe, jogada pela ponta esquerda, o cruzamento pra área, a defesa tirou. Felipe aproveitou que a bola subiu, virou uma puxeta, coisa rara de se ver, Albert Cavalcante. O cruzamento pelo lado esquerdo, ali fez o que fez o camisa número 11 do Sub-20, que é bem melhor que o número 11 do time titular do Guarani, melhor que o Nicolas Careca. Ele fez o cruzamento ali, o Felipe, dentro da pequena área, ele parou, dominou, ele deixou a bola subir com a perna direita, virou a bicicleta com a perna esquerda. Nada o goleiro pode fazer agora, o Guarani está vencendo. Que golaço do menino Felipe. Fala, Wagner Ferreira, que golaço, hein? Esse jogo foi lá no Jaime Sintra, lá em Jundiaí, Campo do Paulista. Traz o moleque pra jogar aí, pô. Põe aí, né, Wagner? Melhor do que Lucão, nas redes sociais já tá, viu? Hashtag, vamos subir a hashtag, torcedor. Sobe, Felipe. Torcedor, deixa eu explicar pra você que tá vendo a gente aí. Não é gol do Guarani profissional. Sub-20. É Sub-20, torcedor. Sub-20. Não se empolgue. Guarani e Vasco, 0-0 na Arena da Amazônia. Claudinei Corsi, diga. Eu tenho uma observação a fazer, né? Faça. Sobre todos aí, né? Estamos aí conversando sobre falta de gol, sobre elenco, Sim. né? A gente vai batendo sempre nessa tecla. Sim. No dia 26 de abril, né? O presidente Ricardo Moisés, ele, né? Mandar um abraço para o Marcos Ortiz, né? Uma entrevista, o Marcos Ortiz entrevistou ele e foi perguntado a ele sobre como é feita a contratação de jogadores para o Guarani. E assim ele respondeu, abre aspas, o primeiro passo é o atleta estar dentro do nosso orçamento. Aí, ok. Beleza. No segundo passo, fazemos uma avaliação das últimas temporadas desse atletas e considerando a quantidade de jogos e as lesões. Então é assim que é contratado os jogadores do Guarani. Ou não, né? É, exatamente. Então tá certo. Se cabe no orçamento e não tem lesão, tá contratado. Então tá certo. Você tem aquela estatística que você fez ainda aí, Eu vou, como diria o Claudinei Costa, eu vou caçar e já caça aí e daqui a pouco a gente vai trazer aqui, porque eu postei, inclusive, né, nas redes sociais do Guarani, no Guarani, nos Bugrinos de Campinas, Bugrinos de todo o Brasil, e a rapaziada se espantou com o ataque do Guarani, os jogadores de ataque. Muitos queriam saber o salário de jogadores, mas isso aí, amigos, esqueçam, porque isso aí ninguém vai saber, né? Transação, quanto vendeu, quanto emprestou, quanto ganha por mês, isso aí esquece, porque ninguém vai falar, tá certo? Mas já o Albert vai trazer uma estatística que ele fez de quanto tempo os jogadores estão jogando e quantos gols eles fizeram. Realmente é uma coisa, olha, é muito estranha. Muito bem, 11 horas mais 36 minutos, fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior.
repercutindo o empate do Guarani. Guarani 0, Vasco da Gama também 0. Jogo que terminou agora há pouco lá na Arena da Amazônia, jogo com mando do Guarani. Lembrando que o próximo jogo do Bugre é fora de casa contra o Sampaio Correia, a Bolívia querida, em São Luís do Maranhão, lá no Castelão. A informação, Albert Cavalcante. Atacantes do Guarani em 2022. Vamos lá, devagar. Vamos lá, então vamos começar com ele, Iago. Quantos gols? Meu Deus. O menino que tem alegria nas pernas. Sim. 18 jogos. Quantos gols? Nenhum. Ok, o próximo. Ele, que não é o Golias nem o McDonald. Ronald. Isso. Jesus. Quantos jogos? 15 jogos. Quantos gols? 1 contra a Ferroviária. Muito bem, o próximo. Careca. O nosso carecone. Nicolas Careca. Quantos jogos? 13 jogos. Quantos gols? Nenhum gol. Minha nossa. O próximo. Júlio César. Júlio César, o operário padrão segundo Wagner Ferreira. Quantos jogos? 21 jogos. Quantos gols? Nenhum. O próximo. Lucão do Break. Esse sim, Lucão do Break. Quantos jogos? 19 jogos. Quantos gols? 4 gols. Opa, aí sim, hein? Começou a melhorar, hein? O próximo. Bruno José. Bruno José, nome de ator de novela mexicana. Quantos jogos? 6 jogos. Quantos gols? 1 gol contra o Criciúma. Eu pensei que era gol contra. Não, contra o gol contra o Criciúma. Próximo. Lucas Venuto. Lucas Venuto, quantos jogos? 9 e sumiu. Quantos gols? Igual ele. Nenhum, sumiu. 0. Temos mais? É claro. Quem? É Maxwell. Maxwell, quantos gols? Tem 9 jogos. 9 jogos. Quantos gols? Nenhum jogo, nenhum gol em 2022. Mas pelo menos deu pro adversário, né? Exatamente. Ele é o Delivery, Maxwell Delivery. Legal. Mais alguém? Resumo. Michel Alves, o monstro. 11h38, Wagner Ferreira. Desse jeito aí fica difícil, né, Wagner? Coitado do Chamusca, hein? Pegar uma bucha danada aí pra fazer esse ataque Ou do ele Guarani acha funcionar. o que o Michel Alves e o Moisés falaram desses jogadores, ele acha tudo de uma vez agora ou então... Eu acho que ele tem que mudar a plataforma de jogo, né? Porque não tá dando certo pros atacantes. Mudar um esquema, né? Forçar mais as jogadas de flanco, né? Beirada de jogo. E botar a bola na área. Exatamente. Cansativamente, botar a bola na área. E o presidente, o Daniel Paulista, ele estava nesse esquema aqui no 4-3-3, né? Ontem, que foi a vitória do CRB, jogou no 4-4-2, viu? Estranho, ele que é, não, conservador, eu gosto disso. Isso que o Wagner Ferreira falou agora me lembra Cilinho, quando treinava, né, os times, né, Wagner? Quando ele fazia o cara cruzar a bola, o neguinho dentro da área, ele tinha que erguer um colete, né? E o cara que ia cruzar, ele tinha que falar azul, vermelho, amarelo, pra saber aonde ele tava cruzando a bola, né? Pra quem? Cilinho é fora de série como treinador, né? Ele usava uns cones pra determinar os terços do campo. Você vê naquela época, já hoje o pessoal fala em terço, último terço. Cilinho já fazia isso há muito tempo. Já era vanguarda, Posicionamento das linhas dele, é impressionante. Muito bem, gente, nós vamos até a meia-noite, né? Pra não passar pra sexta-feira. Então vamos adiantar nossa pauta aqui para escolher o melhor jogador em campo do Bugre neste empate com a equipe do Vasco. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. O craque do jogo, eu começo com o comentarista Wagner Ferreira para você, o melhor do Guarani, Wagner. Pela sua regularidade, tanto no primeiro como no segundo tempo, acho que não perdeu nenhuma bola, se perdeu uma ou outra, mas bem regular, o Ronaldo Alves, para mim, o destaque do Guarani. Ronaldo Alves para Wagner Ferreira. Para você, Albert Cavalcante. Hoje ele foi o paredão, hein? Hoje, jogando em casa, entre aspas, jogou muito Ronaldo Alves. 2 votos. E para você, Lucas de Souza, que narrou a partida. Acompanha os relatores. Ronaldo Alves fez um partidaço, camisa número 22 do Guarani para mim. É muito mole para vocês, viu, Albert e Lucas? Eu peço o Wagner primeiro, vocês vão na cola dele. Ó, mas no último jogo você pediu o nosso primeiro, tá? E ele foi na nossa. Foi o Silas o último, exatamente. Né? Sei não, hein? 11h40, faltando 20 minutos para a meia-noite. Daqui a pouco será sexta-feira. E Dia Mundial da Alegria. Exatamente. E quem gosta muito da sexta-feira é o Anderson Grigoleto. Adoro uma sexta. Eu nunca vi um cara gostar tanto de uma sexta-feira. Ele vai contando pré-sexta, né? Quarta é pré-quinta, quinta é pré-sexta e sexta, então, aí eu não sei o que é que ele faz na sexta-feira, mas ele gosta, hein? Gosta demais. Muito bem, tá aí então o Ronaldo
Que Ronaldo não, Alves. Não é o Ronald, não. O Ronaldo Não, Alves. isso. Claudinei Corte. Nossa, Já pensou? Assustei agora, hein? Eu sonho com o Ronald. Eu tô vendo, eu também eu sonho. Ai, meu Deus. O Ronald. Fazendo um gol. É. Já pensou? Ah, porque eu sonhei, hein? Então, meu Deus. sonhou, Ronaldo Alves, o melhor em campo do Bugre. O melhor em campo, o craque do jogo. Legal, às 11h41, vamos já direto e reto, porque muito provavelmente não teremos nenhuma notícia lá da Arena da Amazônia, né, Albert Cavalcante? Ele tá de olho aí de qualquer maneira no WhatsApp, mas eu acho muito difícil. Até a meia-noite a gente ter alguma coisa, né? É impossível, vamos dizer assim, né? É, impossível. Então vamos, mesmo porque o Benhur agora já vai entregar pro Chamusca, não tem muito o que falar, enfim. Talvez venha o pronunciamento, aí se vier a gente coloca no grupo do Guarani e também no site do Futebol Interior. 11h42, vamos aqui com as notas do jogo do comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Como eu disse, com Wagner Ferreira, começando pelo goleiro Kozlinski. Wagner. Primeiro tempo assistiu o jogo. O Guarani tomou conta do Vasco. O Vasco deu um chute a gol no primeiro tempo. No segundo, sim, trabalhou. Alguns lances, há 3 minutos, logo de cara. Ele já fez uma defesa, mandou para escanteio. Depois o Raniel de cabeça para fora, quase assustando. Enfim, algumas jogadas do ataque do Vasco no segundo tempo, aparecendo o goleiro Kozlinski. Mas como a gente escolheu o Ronaldo Alves como destaque do jogo, a nota inferior seria um ponto a menos por Kozlinski, nota 6 para o goleiro do Guarani. Legal, mandar um abraço pro Mário Celso, menininho lá em São Francisco do Sul. Disse aqui no primeiro tempo, como perde gol o Guarani, concordo com o Wagner. O Bugre foi melhor e merecia estar vencendo. Isso no primeiro tempo, porque o segundo tempo foi mais do Vasco da Gama. Mais um abraço pro menininho Mário Celso, pra esposa Isabel também, ligados aqui da nossa jornada esportiva. Deve estar frio por aí, menininho. Diogo Matheus, Wagner Ferreira, lateral do Guarani. Pois é, Mário Celso tá longe, mas tá ao mesmo tempo colado com a gente aqui, né, nas redes sociais, diariamente aqui as mensagens de otimismo do Mário Celso. Um abraço para ele e para Isabel. Bem, o Diogo Matheus, nota 6. Não foi mal não, o Diogo Matheus. Inclusive fez um lançamento no segundo tempo, quase colocar um abre a contagem. Nota 6 pro Diogo Matheus. Nota 6. Ronaldo Alves, o melhor em campo, Wagner. Segundo a bancada verde aqui dos canais de futebol interior, o destaque do jogo também achei, sem dúvida nenhuma. Nota 7 pro Ronaldo Alves, perdeu poucas jogadas, hein? Como disse o Albert, paredão bugrino. E o companheiro de zaga, o Hernando Wagner. Ficou em segundo plano, né? Muito embora tenha salvado, não sei se salvou um gol do Vasco, estava em cima da linha ainda no primeiro tempo. Bola aí entrando devagarinho, ele botou para escanteio. Nota 5 pro Hernando. E ele saiu aos 27 do segundo tempo machucado e entrou o Leandro Castan, Wagner. Olha, eu não vi o Leandro Castan pegar na bola. No desafio aqui, os companheiros chegaram a ver. Nada. E muito embora o Vasco estivesse em cima, eu não vi nenhuma participação do Castan. Vou dar uma nota 4 aí por ter entrado no jogo. Entrou com 28 do segundo tempo. Matheus Pereira, lateral esquerda do Guarani. Da defesa o mais fraco. O Matheus Pereira, nota 4. Mesmo porque o Vasco jogou muito em cima dele. Botou um tal de Figueiredo ali, o cabelinho amarrado e tal. O jogador esperto, no primeiro tempo, fez uma fumaça ali pro lado dele. No segundo tempo ele foi até substituído, né? Mas 4 pro Matheus Pereira. Correto. E o Madson, o Wagner Ferreira? Não foi mal, não. Bem no desarme, né? Aliás, é a característica dele. Muito embora tenha feito um gol lá em Muriaé, né? Contra o Tombense. Mas é um jogador que pisa pouco na área, não se aproxima. Então, muito limitado no sistema defensivo, nota 6. Legal. E o Leandro Vilela, Wagner Ferreira? Um bom primeiro tempo no desarme, né? Levou cartão hoje ou não? Não. Cada jogo costuma levar o cartão. Só o Matheus Pereira e o Kozlinski. O Leandro Vilela não levou cartão. O Madson levou porque também, ele desarmou muito, né? Isso, o Madson também. Lutou bastante o Leandro Vilela. Gostei dele no primeiro tempo. Nota 5. Nota 5 para o Leandro Vilela. E ele saiu para a entrada do Silas a 27 do segundo tempo, Wagner. Muito embora tivesse um tempo bom para mostrar serviço, né? Não apareceu o Silas, não. Nota 4 para ele, entrou a 28 do segundo tempo. Camisa 10 do Guarani, segundo Albert Cavalcante, a cabeça pensante do time, Giovanni Augusto. Olha, ele pode pensar, mas não está executando muito bem esses pensamentos aí não, viu? Porque realmente vários jogos que ele já continua devendo. Não chuta,
irrita a arbitragem, cobrou leva uma cartão falta amarelo, cada jogo é sensacional. um cartão. Então, olha, vai dar nota 5 pro Giovani. Ele veio para ser protagonista, tá sendo um alemão coadjuvante. Bruno José. É outro, né, que hoje não apareceu. O primeiro tempo teve algumas jogadas pela direita, poderia aproveitar bem mais, ser bem mais aproveitado. Não foi. Nota 4 pro Bruno. Segundo tempo, então, sumiu do jogo. Nota 4 pro Bruno. E entrou o rapaz da alegria nas pernas, o Iago. Teve tempo para mostrar serviço, entrou com 28 do segundo tempo. Só teve acho que um chute, né, a gol. Eu consegui anotar aqui. Ronald, há conseguiu 50 quase minutos. Lá atrás, eu não entendo. Esses atacantes do Guarani, eles entram para jogar na frente, eles vão lá atrás e perdem a bola e quase dá o gol pro time adversário. É o Maxwell fazendo escola, atacante inverso. não é possível. É o atacante inverso. O Maxwell fazendo escola. Já falei, tira o bebedouro, que nem ó, o Rafael Martins. Ó, o Kozinski parou de tomar água no mesmo bebedouro que o Quem que foi o outro que entregou também? Além do Castan? O Castan ainda é zagueiro. É delivery, né? O Castan não, hoje o Ronaldo Alves. O Maxwell, depois foi quem? Quem foi? O Maxwell? Não, ele entregou 2 vezes, né? Ele fez um pênalti então. E outro pênalti contra o Palmeiras. Exatamente. Não, mas teve um que... não foi o lateral. Foi contra o Náutico. Foi contra o Náutico. Não foi um jogo que fora de casa? Teve mais um atacante. Não, ou foi o Lucas... O Ramon, né? Que fez Lucas o pênalti na área, mas Foi o lateral, né? Ali jogo... no mas jogo eu acho contra o Tom Benz agora. Teve um atacante também que fez uma falta, mas depois a gente lembra. Nota do Iago, Wagner. Não, a gente tava no... nota 4 pro Iago. Ele entra para tentar fazer uma fumaça pela direita, jogador de beirada, que poderia ser muito mais aproveitado. Nos times que ele jogou, poucos gols. Mas é um jogador que poderia ser mais útil pro time. Pega a bola, joga pra área, e tenta jogar individual, não tem muita... Pelo menos corre, né? Sei lá, né? Mano, se for correr por correr, eu pego um coelho lá no bosque. Contrata o Zayn Bolt. Pois é. Então, ó... Pouco resolve o nosso amigo, Loucão né? do break. Onde é que nós estamos aqui? Estamos no Iago? Não, já foi o Iago. Já foi 4. Agora é o Loucão do break. Loucão do break, é outro que merecia uma chance pelas oportunidades que vinha tendo o Nicolas Careca. Eu esperava até que realmente essa fosse a presença dele como titular no jogo de hoje. Mas eu não sei se o esquema que não funciona para o centroavante do Guarani, ele não consegue pegar na bola. Deixa eu ver aqui se eu tenho um registro de lance dele. Primeiro tempo, nenhum. No segundo, ele teve a 8 minutos, um chute fraco à direita. Depois, Lucão, a 32, um cruzamento do Diogo Matheus, ele cabeceou para fora. Só. É muito pouco para um centroavante, certo? Então vai ficar com uma nota 4. Loucão do break. Você entrou no lugar dele, o Nicolas Careca. 42 do segundo tempo. Ele fez quase a mesma coisa que o Lucão. Ele acho que teve uma chance só. Eu até marquei aqui, Nicolas Careca, 49 minutos. Mesmo assim, ele puxou para a perna esquerda, que é o costumeiro dele, e bateu fraco. O goleiro fez a defesa. E a falta que ele sofreu, né? Que o Jovinco Augusto lá isolou. Exatamente. Nota Foi a mesma nota do Lucão, 4. 4. E o Júlio César, imperador de Campinas, segundo o Lucas. Olha, estava bem no primeiro, participando bastante do jogo. Nota 5 para o Júlio César. No segundo sumiu também e acabou sendo substituído. E entrou ele. Ronald. Só 38 só um chute a 50 minutos. Mesmo Seu assim, empresário é muito bom, Ronald. Olha. Não é Ronald. Ô, Ronald, chegou um técnico novo, Ronald. Presta atenção no serviço, garoto. Chegou um técnico novo. Anota aí, Claudinei. Nota 3. 3 pro Ronald. Tá muito bem. Nota do Benhur Moreira hoje, Wagner Ferreira, que já deixa o comando técnico do Guarani. Com 4 empates, é isso? E deixei invicto, não 3, né? 3, mas na 3 primeira... empates. Isso, em 2020 ele participou, né? Ele estava no banco de reservas no empate contra o Oeste, então... Os 3 empates agora foi o quê? Ponte Preta? Ponte Preta, Tombense e Vasco. E contra o Oeste. Então, assim, ele não perdeu. Ele, como treinador, não perdeu. Não ganhou, mas também não perdeu. Você já viu essa frase? Já. Já, né? Então é a mesma coisa. Tá. Nota dele, Wagner. Olha, ele fez uma alteração por necessidade, né? No caso do Hernando, que saiu machucado. Tirou o Leandro Vilela, colocou o Silas. O Leandro talvez cansado e o Silas jogou de certa forma bem contra o Tombense. Tirou o Bruno José, que não estava bem, colocou o Iago. Não adiantou muito, mas não é culpa dele, tentou. E o Lucão também, que entrou como titular, pouco realizou, entrou o Nicolas. E agora, tirar Júlio César para colocar Ronald, diferença técnica é muito grande. Mas o Júlio César também não estava rendendo muito bem, precisando de uma certa velocidade no ataque. Ele colocou o Ronald. Não foi mal o Benhur, não.
sai invicto na sua pequena participação aí como técnico interino, vai ficar no jogo de hoje aí com uma nota 6. Nota 6. E o jogo, Wagner Ferreira? Olha, um jogo bom. Primeiro tempo bem movimentado pelo lado do Guarani. Segundo, o Vasco se assanhou, criou mais chances de gol. Gostei do jogo. Vai ficar com uma nota 7, o jogo movimentado. Jogo nota 7. O árbitro da partida, Wagner Ferreira. É uma arbitragem... Quantos anos ele tem, Paranaense, 39 anos. O que ele faz da vida? Ele é representante comercial na cidade de Maringá. Nossa, representante comercial? Sabe como é que é? Deve ser representante de alguma firma aí, algum Entendi. negócio, entendeu, né? Agora, o bandeira número 1, o Ivan Carlos Bom, é bom, cara. 49 anos, professor de Educação Física em Curitiba. O árbitro me corrigiu, disse que não é bom. É como, Albert? Bó. Bó? Bó. Bó. Diz que é bó, Wagner. B-O-H-N, como é que pronuncia isso? Diz que é bó. É bó. Bó. É bom mesmo. E o Vitor Hugo é assistente financeiro em Uraí. Conhece Uraí? Não, ainda não tive o prazer. Em Uraí, lá no estado do Paraná, tem 35 anos. Arbitragem tranquila. Ele no segundo tempo resolveu, descambou a dar cartão amarelo para todo mundo, principalmente para o Vasco. Eu contei aqui, 3, 4, 5 cartões para o Vasco, 3 para o Guarani. Nota da arbitragem? É uma nota 6, não comprometeu. Não, aliás, não tivemos um lance polêmico, né? Esse tipo de dentro da área, toque, nada. Tudo tranquilo. Tranquilo pro lado dele. Muito bem, 11h52, aí as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Rápido intervalo e a gente volta já para finalizar a nossa jornada esportiva com o destaque do Albert, ficha técnica e o Wagner Ferreira. A gente volta já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Estou por aqui com você no Fim de Jogo dos canais de Futebol Interior, repercutindo Guarani 0, Vasco também 0. Albert Cavalcante, os seus destaques finais, Albert. O Guarani que tem, né, para essa partida, os pendurados: Ronaldo Alves, Matheus Pereira, Giovanni Augusto, Júlio César e Nicolas Careca.
Ali não teve jeito. O Matheus Pereira fez a falta, levou o cartão amarelo, está fora da próxima partida do Guarani, que é contra o Sampaio Correia. Agora sim, fora de casa, tá? Então não se assustem. O Guarani jogou aí na arena da Amazônia, né? Só que assim, com o mando de campo. Só que agora vai jogar contra o Sampaio Correia fora de casa, no Castelão, sábado, dia 28, às 19 horas. Então o Guarani, assim, a próxima partida fora de casa. E lembrando que já na próxima partida também, Marcelo Chamusca. Sim, ele mesmo. Ele que volta ao Guarani depois de 6 anos, ele volta para comandar a equipe, pegando a equipe na zona de rebaixamento. É isso mesmo, o Guarani tem 8 pontos em 8 partidas, com a vitória do CSA, a vitória do CSA... ele tá em 16º, exatamente. Mas ali, com a vitória do CSA, o CSA tá com 8 pontos também, e o Guarani está dentro da zona de rebaixamento. Então o Guarani vai passar essa rodada ainda na zona de rebaixamento. Quem sabe para a próxima rodada, viu, torcedor do Bugre, vamos sair dessa, viu, porque estamos precisando. Grande abraço, obrigado, Albert, até a próxima. Até a próxima. Aliás, até segunda-feira, né, na festa da Série A3. Isso, até segunda-feira, estaremos Isso lá. aí, beleza. Um abraço, Albert. Um abraço. Mandando um abraço aqui para o Armando Bergo Neto, diz aqui, jogou bem hoje, de igual para igual, não se acovardou. Aí, é aquela história, né, Armando Bergo, é aquilo que eu disse, né? Jogou bem, conquistou um ponto, não perdeu, e aí a coisa fica se enrolando, né? Vamos aguardar que o Chamusca possa trabalhar aí e 5 jogos invictos, né? Dar 5 jogos invictos. Dar uma nova cara pro time do Guarani. Muito bem, vamos então agora com a ficha técnica do jogo, dentro do nosso fim de jogo, em nome de Betmaster, que está com a gente, patrocinando a ficha técnica. Em 10 segundinhos, o Lucas de Souza confere. Apostas em futebol tem que ter vibração. E a Betmaster entra em campo. Ganhe R$500 em bônus de boas-vindas. E mais R$32 em apostas grátis. Registre agora e pague com Pix. Betmaster, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. O clássico Guarani e Vasco foi um jogão de bola, apesar do 0x0. Vascão mandou a campo Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. Daí pra frente, praticamente todo mundo mudou. Juninho, depois Matheus Barbosa, Andrei Santos, depois Isaac e Bruno Nazário, depois Palácios. Na frente, Gabriel Peck, Figueiredo, depois Eric, Raniel, depois Getúlio. O Vasco ainda tinha o House, o Everton, Danilo Rosa, Riquelme, Zé Gabriel, Luiz Henrique, John Sanches no banco de reservas. O Benhur Moreira, em sua última partida como técnico interino, mandou ao campo Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Hernando, depois Leandro Castan, Matheus Pereira, Leandro Vilela, depois Iago, Madson e Giovanni Augusto. Na frente, Júlio César, depois Ronald, Bruno José, depois Silas, Lucão do Break, depois Nicolas Careca. O técnico do Benhur Moreira ainda tinha à sua disposição Rafael Martins, Lucas Ramon, Índio, Marcinho e Marcinho. Sem gols, né, no jogo, a arbitragem ficou em cargo do senhor Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná, foi auxiliado pelo Ivan Carlos Bom, também do Paraná, Victor Hugo e Mazo dos Santos, também do Paraná, Ivan da Silva Guimarães Júnior do Amazonas e o senhor Eber Roberto Lopes foi o VAR. Melhor em campo, eleito aqui pela equipe da bancada verde e branco, o Ronaldo Alves, 19 de maio de 2022, 21h30, a bola rolou para Vasco Lucas, e Guarani, oitava só rodada do para Brasileirão. complementar a sua ficha técnica Pois aí, não. o Albert foi, mas voltou. Ele é tipo viúva porcina, aquele que foi sem nunca ter ido. Ele tem a informação aí do público e renda. Opa, pois não. Público e renda. Público. 33.048 torcedores para a renda. Cuidado, vamos cair para trás aí. R$2.800.270. R$2.801.270. 40% do Guarani. Muito 60-40. 60 do Guarani. 60 do Guarani. Que dá quanto? Lucas? Bom, se metade aqui seria 1.400.135, 800? vai ficar uma base aí de 1.800, 1.900. 1.800.000. É. Mais 250 Mais mil. 250, ou 2 milhões.
Tá bom. Então, porque os 250 mil já aí- veio, Já que veio, foi né? às custas. É, Perfeito. 2 milhões já... Tá de bom tamanho, né? É premiação de Copa do Brasil. Dá pra jogar sempre lá, né? Dá pra jogar sempre Aí lá. trocou, né? Ele trocou. Vamos dizer assim, que se ele tivesse passado de fase, ele perdeu, entre aspas, 2 milhões. Se tivesse passado Sim. de fase, e ele É. acabou ganhando agora. Não, então, ganhou contra agora. o Grêmio vai jogar lá na casa do Grêmio, contra o Náutico vai jogar lá no Recife, contra Não, o é Bahia só- vai jogar na Bahia. Não, Os só jogos ali, né? são aqui, né? Vai... Mas é só fazer o seguinte, a Arena Manaus é a nossa segunda casa, vamos É. fazer, né? Financeiramente falando, dá certo. Então, Ok, Claudinei Lucas. Corsi, com o público em renda, eu encerro por aqui a ficha técnica de Vasco 0, Guarani também 0. Valeu, Lucas. Um abraço, uma ótima madrugada pra você. Muito viu? obrigado. E um bom dia. Muito obrigado pra você, um ótimo dia, uma boa madrugada pra você, pro Um Vagnão. bom final de semana pra você, viu? Pra Lucas? você também, pro Albert aqui, pro Felipe Marques modulando os médios graves e agudos. É você que nos acompanhou. Muito obrigado. Batemos a meta O que 50 é que o Felipe modula? Modulos médios, graves e agudos da Muito nossa bem. transmissão. Abraço, Lucas. Abraço. 00:02, já tô estourando o tempo aqui. Wagner Ferreira passando a régua. Primeiro tempo do Guarani, segundo tempo do Vasco, placar justo, campanha do Guarani, apenas uma vitória em 8 jogos, mas está invicto, são 5 jogos já que não sabe o que é perder o jogo. Aliás, eu dizia na abertura da jornada, todos estão aqui de testemunha, que o Guarani não perderia esse jogo. Não ganhou, mas não perdeu. Olha, o Guarani perdeu pro Brusque, perdeu pro Grêmio. Ganhou do Criciúma de 1-0, de lá não perdeu mais. Empatou com o Náutico, empatou no Derby, empatou com o Tombense, empatou Ô, com o Vasco. Wagner Ferreira, é eu uma acho que- campanha que não leva a lugar nenhum. Eu né? acho que você tá passando pano, hein, Wagner Ferreira? O que quer dizer isso? Você tá passando pano no time do Guarani. Você tá amolecendo as coisas. né? Não, é um alento, né, que o torcedor Esse olha e negócio fala, de "Pô, 5 não perdeu. não perdemos assim, mas não ganha Você quanto?" tá vendo o copo meio cheio, né? Tem que ser otimista, né? Tem que ser otimista. Mas então, espera a conclusão Com agora do Ronald e Iago raciocínio. é difícil. Com essa campanha aí, o Chamusca vai ter que mudar esse panorama, porque é uma campanha de time rebaixado, não pode continuar com esses números aí não. Então, torcer para que o Chamusca já a partir de amanhã ou depois, quando vai recomeçar Tem os uma semana aí treinamentos. pra trabalhar. Bom, com ele no comando aí talvez, né? Melhore. Com o Daniel não funcionava. Não funcionava. Uma semana isso daí. atrapalhava. Grande abraço, Claudinei e amigos dos canais Futebol Interior. Bom dia, Pessoal aqui Wagner. na bancada, pessoal pro Felipe e tal, e até a próxima. Bom dia pra você. Bom dia. 00:03 com os comentários aí do Wagner Ferreira. Ponto final no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 00:03 em Campinas. Com 9 graus, sensação térmica de 5 na cidade de Campinas. Estamos terminando aqui a nossa jornada esportiva que começou ontem e terminou hoje. Começou na quinta-feira e terminou na sexta-feira. O empate do Guarani 0-0 com o Vasco da Gama na Arena da Amazônia, lá em Manaus. Você curtiu aqui com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos aqui em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré. No Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Na Vila Padre Anchieta, brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Com a gente também Betmaster, aposte na emoção, com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. É Claudinei Corsi, que em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior agradece mais uma vez o carinho da sua audiência. Você que nos ouviu também através do portal Araraquara News, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E a gente volta com a equipe dos canais Futebol Interior amanhã a partir das 8h30 da noite, ou melhor, hoje, né? A partir das 8h30 da noite, para o jogo que rola a bola às 21h30 na Arena Fonte Nova, Bahia e Ponte Preta. Narração de Carlos Corsato,
Comentários de Frank Francisco, aquele e as reportagens de André Luiz. 00:06. Grande abraço para você. Fiquem todos com Deus. Uma ótima madrugada. Cuidado, hein, gente? Tá frio. Grande abraço para você. A gente se encontra por aí, pelos caminhos da bola. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.